Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio muito especial de Eu Quero Ver o Filme. O melhor, o maior, o mais grandioso, o mais... incrível. Fantástico! Incrível podcast sobre filme, cinema e as pessoas que os assistem. Eu sou o Rafael Coelho, seu host, e comigo estão Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. E Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais sonora do Brasil. Poderia ter usado a palavra fabuloso também pro podcast. Fabuloso podcast. É muito complicado pra mim, eu tenho que simplificar, cara. Ah, tá. Pra mim é... E eu tava lembrando, eu fiquei muito frustrado no episódio de Halloween, eu tava tão empolgado que era Halloween que eu esqueci de falar que era o episódio 4. Porque daí eu podia falar que era o episódio Em Busca da Paz. Ah, grande filme esse que filme. É o melhor subtítulo de filme de todos os tempos. E também é o melhor filme de E agora a gente tá no episódio 5 e acabaram os subtítulos bons. Não tem mais. Halloween 5. Sem subtítulo. Que se chama só Halloween 5. Sim. Tem o Fred Krueger 5, que é o maior pesadelo de Fred, ou algo assim. Nossa. Tem o Império Contra-Ataca, que é o melhor Star Wars. E a gente pode fazer o nosso melhor podcast e daqui pra frente vai ser só ladeira abaixo, que nem Star Wars. Não, cara, seja mais otimista, cara, por favor. E aí, como é que vocês estão essa semana? Eu tô bem. É pra falar já do filme que a gente já alguma dica de filme? Não, é pra conversar um pouco antes. Ah, tá. Não, tô bem. Tô de boas. Leonardo não gosta de conversar, ele é antissocial. Eu não tenho nenhuma história fantástica também. Eu fiz um Chile hoje, só isso que eu tenho a dizer. Chile? Bah? É. E como é que ficou? Deu certo? Muito bom. Deu certo? Muito certo. Não tem erro. Muito certo. É só que eu não posso fazer com muita pimenta porque minha mãe não é frágil pra pimentas. Eu queria fazer um negócio de estourar estômago e daí não me segurar. Eu não sou muito fã de chili. Comida pimentada eu não sou muito fã. Não me faz muito bem. Eu gostava de burrito. Tá, mas é que não é super apimentado o burrito, né? Depende do burrito. É, depende. Então tu trocou as pizzas feitas em casa pelo chili, Rafael? Não, eu fico treinando. Eu aprendi a cozinhar agora. Começando minha carreira de chefe. Daí eu tô aprendendo essas coisas. Não, mas tu sempre cozinhou bem. Tem um arsenal já de pratos que eu posso fazer com qualquer momento. E tu, Alexandre, o que tem feito de interessante? Então, cara, essa última semana foi bastante corrida, assim. Eu tô... até eu não falei no último episódio, fala pro pessoal. Tô trabalhando num centro cultural, né, chamado Toarte, Espaço de Artes Integradas. E é um centro cultural em Esteio, que é a região metropolitana de Porto Alegre, que oferece cursos, palestras, workshops, né? E também tem um café chamado To Café, que estreou em outubro agora, né? E eu estou fazendo a parte de organização dos cursos, né? São cursos voltados à arte, né? Todos os tipos de artes, né? Artes plásticas, cinema, né? E então eu estou fazendo essa gestão aí. E então estou trabalhando ali na divulgação, na confecção do site também. Então essa semana corri mais com isso, né? Mas deu tempo de acompanhar algumas coisas, acho que a principal indicação que eu teria para o pessoal das coisas que eu vi essa semana é uma série que me chamou muito a atenção, uma minissérie que eu estou acompanhando na Netflix chamada Made, tá? Eu quero ver isso. Eu vou falar muito bem. Tri boa a série, muito boa mesmo. E inclusive a Netflix divulgou números, né, das minisséries, e ela acabou de passar O Gambito da Rainha como a série mais vista da Netflix. A minissérie, aliás. Uau. A minissérie mais vista da Netflix. E é uma série que fala sobre violência, né? Violência contra a mulher, violência doméstica e as consequências, né? Psicológicas, físicas, violência psicológica, violência física, né? Acompanha a vida da Alex, que é uma mulher que ela decide acabar um relacionamento, terminar um relacionamento abusivo, né? Com o companheiro dela, que ficava agressivo quando bebia, ele tem problemas com álcool e ficava muito agressivo, né? E aplicava violência psicológica e ela estava já saturada disso. Ela tem uma filha e ela resolve sair de casa, né? E aí e daí ela consegue um emprego numa empresa de faxinas que se chama Value Mates. E aí que vem o título da série, né? Made. E aí conta, né, como é que é a vida dessa mulher, né, e as consequências dessa violência, né, que ela sofreu. E outros tipos, e a série também mostra outros tipos de violência, outros tipos de consequências psicológicas que isso gera e como é difícil, né?
E é muito, muito bem feita, muito, muito bem atuada também. A atriz principal, não me recordo o nome agora. Margaret Qualley. Isso. Ela tá no... Que ela tá no... Era uma vez em Hollywood. Isso. Né? Isso. Eu achei ela muito boa, cara. Muito boa atriz. Ela é boa atriz. Eu conheci ela mais do jogo Death Stranding, do Hideo Kojima. Ah, sim. Que ela faz um papel... A história do jogo é horrorosa, mas ela tá muito bem mesmo no jogo. Sim. Então, essa série eu recomendo pro pessoal. Eu até fiquei um pouco surpreso que ela esteja fazendo tanta visualização, porque não é uma série que está sendo tão comentada. Quer dizer, pelo menos na minha bolha, eu não vejo o pessoal falar tanto como eu vi, por exemplo, falarem de O Gambito da Rainha. Mas eu fico muito feliz que ela esteja sendo tão vista. Fico bem feliz mesmo, porque é uma série que vale muito a pena ver. Quantos episódios são? Se eu não me engano, Mais ou menos. Se eu não me engano, são 10. Né? Tá. Eu acho que são 10 episódios. Vou ter que tirar um fim de semana pra ver isso. Tô bem curioso. Vale muito. Eu agora ainda tô na ressaca do Halloween, do fim de semana, assisti mais filmes de terror. Daí eu acabei vendo o novo Atividade Paranormal, Next of Kin, que eu acho que aqui vai ser Os Descendentes ou algo assim. Eu nem sabia que ia ter um novo Atividade Paranormal. A ideia deles é fazer um reboot da série. Só que a história desse filme é a história de uma guria que tá fazendo um documentário com câmeras e tal. E ela vai procurar, porque ela foi abandonada quando criança na frente do hospital. E tem uma imagem da câmera de segurança de vídeo disso. E ela quer descobrir quem são os pais dela, quem é a família dela. E ela acaba descobrindo que ela é descendente de uma comunidade daquelas que não tem tecnologia, não sei se os Amish. Amish, Amish. E daí ela vai com a equipe de documentários passar um tempo, não sei quanto tempo eles vão passar, eles ficam lá uma semana e pouco, com os Amish, e daí fantasmas acontecem, bruxas acontecem, porque Atividade Paranormal agora tem bruxas há muito tempo. E cara, eu achei assim, o potencial de fazer algo interessante com os Amish, eu sinceramente nunca tinha visto no filme de terror e achei, pode ser algo meio... Pelo menos não vai ter desculpa as pessoas não vão poder usar celulares, porque lá não tem sinal e tal. Mas isso não faz muita coisa, é um filme meio sem graça, meio maçante. Não tem nenhum grande susto também, achei bem... Então não é uma recomendação, mas é só falando a respeito. Acho que a última Atividade Paranormal que eu vi foi o 4, eu acho. E eu já ali, foi 2014, e ali eu já tava achando bem, tipo, desnecessário ter mais filmes do Atividade Paranormal. Sinceramente, depois do primeiro não precisava ter nenhum. Pois é, cara. Exatamente. Eu acho que eu só vi os 2 primeiros e eu gostei bastante do primeiro. Eu achei uma proposta bem, bem interessante. Mas depois eu acho o primeiro foi muito uma febre quando saiu, né? Sim. Realmente me assustou. Eu nunca tinha visto algo... Sim. Meio que nem quando surgiu Bruxa de Blair, que também foi um filme que assustou bastante. Eu acho que a Atividade Paranormal foi uma retomada para os found footage, né? Porque eu acho que foi o mais marcante depois do Bruxa de Blair. O Bruxa de Blair foi aquela febre, né? Nos anos 90, né? Era anos 90 aquilo? Final dos 90. Final dos 90. Que até criaram histórias ao redor do filme, né? E eu lembro que foi uma febre mesmo. E depois a Atividade Paranormal, que também voltou, né? Deu uma força nova aí pra esse estilo de found footage. No meio do caminho teve um dos melhores, que é o REC. O REC, Mas não fez um grande sucesso, assim. É mais pra fãs do gênero que descobriram e adotaram. Mas o REC também tem mais filmes do que precisava e fica muito, muito chato eventualmente. Sim. Esse Next of Kin é o 8º Atividade Paranormal. Meu Deus. Nossa senhora. Então, qual é o subtítulo do 5º Atividade Paranormal, tu sabe? A Dimensão Fantasma. Pronto. Então a gente tá no nosso 5º episódio, que é a Dimensão Fantasma. É um bom título. É um bom título. É um bom título. Pior que é um bom título mesmo. E olha só que eu já não vou nem deixar tu falar, eu já vou fazer um link com o filme que eu ia comentar que eu vi semana passada, que se chama O Fantasma. Eu juro que não foi intencional. Peraí, esse é aquele com... não é com o outro... Calma, O Fantasma é com o Billy Zane. Filme de 96. Tá. O Fantasma, um filme de 96 com o Billy Zane, que é aquele clássico personagem das histórias em quadrinho. E na verdade ele tava... Que usa um pijama roxo. Um pijama roxo e um anel de caveira. Pode seguir falando, eu só tô... Sim. E ele tava passando semana passada na TV, e daí eu reassisti.
E quando, tipo, reassisti, eu continuo gostando muito desse filme, mas eu também me lembrei que esse filme com certeza tá na minha lista de 10 mais, mas eu raramente me lembro dele. Tipo, ele não, claro, não é um filme perfeito, assim, o filme tem vários problemas, mas é um filme que me marcou muito, assim, porque eu me lembro que a primeira vez que eu vi foi em 96, sei lá, final de 95, começo de 96, e na época eu já gostava muito do Fantasma, eu já li os quadrinhos do Fantasma. Só que era aquela época que, tipo, ainda não era evidentemente como é agora com essa explosão de internet, que tu tem um monte de notícia. Então, de certa forma, foi meio que uma surpresa saber que, como assim, vão fazer um filme do Fantasma? Tipo, não é nem fazer, tipo, vamos lançar um filme do Fantasma, sabe? Eu me lembro que eu vi isso na TV uma vez, tipo, vai ser um filme do Fantasma, eu fiquei muito animado. E daí eu fui ver esse filme no cinema em 96. Uau! Sim. Okay, eu não cheguei a esse ponto, eu descobri esse filme no VHS só. Sim, não, fui ver no cinema esse filme. Cara, é um filme e sejamos sinceros também, na época não tinha filme de super-herói bom, né? Tirando 1 ou 2 do Batman, que eram legais, o resto era uma porcaria. Isso aí é pós Batman Forever já, né? Na mesma época ali, o Fantasma. Quando o Batman já tava na Descendente e depois Hollywood fazia um monte de lixo. Como assim na Descendente? Batman Forever e Batman e Robin são grandes filmes. De certa forma são grandes filmes mesmo. Tem seu charme. Mas o Fantasma, com todos os seus defeitos, ele meio que traduzia também a experiência do quadrinho fiel, assim. O personagem era o personagem, era reconhecível. Era reconhecível, mas é um personagem, tipo, comparado com um personagem dos quadrinhos, é um fantasma mais bobalhão, assim, de certa forma. Mas eu acho que é um filme que muito funciona como um filme de matinê, assim, sabe? Eu acho que tem ali... Nos anos 90, acho que foram lançados filmes de heróis da era clássica, assim, que eu nunca sei se era de prata ou era de ouro, mas que é uma sessão legal de tu fazer, assim, de tu pegar esses filmes e assistir eles em sequência, que é o Fantasma, que é o Sombra, que foi lançado uns anos antes, acho que em 94. Daí também tem o Rocketeer, que também achei 95, 94. E a Máscara do Zorro com Antônio Bandeiras, que é de 98. Então acho que essa junção, assim, desses heróis clássicos, assim, desses heróis da Era de Ouro, Era de Prata, é divertido, assim, sabe? Acho que é um outro tipo de filme de super-herói. E, aliás, esses personagens, eles também estão meio esquecidos, assim, né? Tipo, não se fala de fazer um filme do Fantasma novo, um filme do Zorro novo, um filme do Sombra. Eles estão bem escanteados, assim, né? Pô, isso me fez lembrar uma coisa que eu tava pensando esses tempos, cara. O Rafael até chegou a comentar sobre isso, me lembrou. Nos anos 90, né? E até começo dos anos 2000, era bem mais raro, assim, ter filmes de super-herói que não fossem, por exemplo, Batman, Homem-Aranha, Super-Homem, sabe? E, sei lá, pouco mais do que isso. Nem Homem-Aranha, na real, né? Na verdade, até tinha, como tu falou, só que a repercussão que esses filmes conseguiam, comparada a de hoje, que, pô, tem um monte de filme de super-herói que, sei lá, às vezes surgem super-heróis que eu nunca ouvi falar e tá ganhando filme, né? E as pessoas estão vendo e consumindo muito esse tipo de conteúdo. Mas naquela época, não, né? Naquela época, sei lá, os filmes que eram febre, assim, eram os Batman, Super-Homem, Homem-Aranha... Homem-Aranha depois, né? Com o Sam Raimi. Homem-Aranha depois. Homem-Aranha é quando... 2002. É quando 2002. Tem a virada de filmes de super-herói, que eles realmente acham um jeito de contar filmes de super-heróis modernos. Mas aí eu vou voltar um pouco antes. Eu acho que em 2000 que tem a virada pra mim, que é o primeiro filme dos X-Men. Eu acho que aquele filme também foi muito importante. Pode ser. Sim, pode ser, sim. E até diria que talvez um pouquinho mais antes, em 98, o filme do Blade, com Wesley Snipes, eu também acho que deu um certo norte, assim, sabe? De certa forma, assim, pra algumas produções. Pode ser. O primeiro é muito... Os dois primeiros são muito bons. São muito bons. Mas se a gente voltar ainda um pouquinho antes, tem um definitivo, então. O Spawn, o Soldado do Inferno. Então, a gente está terminando o episódio de hoje do podcast. Nos acompanha nas redes sociais em @LeoVitman. Que eu era o fã dos quadrinhos. Eu fui ver Spawn no cinema. Daí eu fui ver o filme no cinema. E eu saí também triste. E eu tinha uma camiseta com a Angela. E daí depois de ver o filme, que é uma vilã do Spawn, que depois foi comprada pela Marvel, enfim. Não vamos entrar nisso agora. Mas eu tinha uma camiseta da Angela e eu saí do cinema e eu queria me esconder, eu não queria que ninguém visse, eu fiquei com vergonha de gostar. Sério? E, tipo, passou uns 2 meses, eu parei de comprar as revistinhas, eu tinha todas até o momento. Ainda tenho, na verdade. Sério, cara? Eu acho que eu não tinha esse teu... O filme destruiu com o meu fandom. Eu acho que eu não tinha esse teu senso crítico na época, porque eu não sei se eu assisti Spawn no cinema, eu acho que talvez eu tenha alugado, na real. Mas eu me lembro que eu assisti, eu gostei. Da mesma forma, quando eu assisti Batman e Robin, eu gostei. Porque era um filme do Batman. Eu também, sim. Eu comprei o livro das artes do filme, tudo. Daí fui vendo no cinema e
não deu. É que outra perspectiva, né, cara? A gente era criança na época que saiu o Batman e Robin. Sim, total. Então, tipo... E acho que isso era bom também. Não, o Batman e Robin saiu no mesmo ano do Spawn. Foi no mesmo ano? 97. Isso eu acho que era bom também, o cara ter essa ingenuidade maior pra assistir filmes, assim, porque eu acho que, voltando um pouco, eu acho que o Fantasma me marcou muito porque eu assisti com essa ingenuidade também, assim, lá em 96. É um filme de aventura, se tu fez só como um filme de aventura, ele funciona. Sim, mas eu reassistindo ele semana passada, ele continua funcionando pra mim, assim. Tipo, é um filme de aventura clássico, assim. Enfim, alguém tem mais algo a declarar no momento? No momento, não. Não, senhor host, pode seguir. É isso de recomendações? É isso. Ou não recomendações, como no meu caso? Eu só falei que eu vi, na verdade, eu não tô recomendando nada. Então vamos fazer aquela pausa esperta de 5 minutos e daí a gente volta com o som ao redor. E estamos de volta da nossa pausa para falar sobre o filme O Som ao Redor, dirigido por Kleber Mendonça Filho, também diretor de Aquários e Bacurau, que pra mim é uma obra-prima do cinema mundial. Eu devo dizer que Aquários, eu acho que é o meu filme brasileiro predileto. Mas eu preciso rever Aquários. Cara, isso é uma coisa que eu tava pensando. E justamente quem ouvir esse podcast vai perceber que eu falei do jeito meio pausado, um dos melhores filmes do mundo. Porque eu acho muito estranho a gente falar de filmes brasileiros e, tipo, restringir eles a filmes brasileiros. Sim. São filmes. Sim. Não tem porque, sei lá, eu acho que parece que a gente tá diminuindo, assim, é muita síndrome de cachorro pequeno. Cachorro pequeno. Cachorro pequeno. Sim, eu sei, é que eu nunca tinha visto. Disse apequenar? Sim, eu sei. Mas, não, eu concordo. Acho que o Bacurau, com certeza, é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos 5 anos, assim. E com certeza... Tá no meu top 5 de filmes que eu vi. Com certeza. Eu concordo, acho um grande filme. E já que tu falou sobre isso, Rafael, esse filme que a gente vai falar agora, O Som ao Redor, ele foi eleito um dos 10 melhores filmes do ano pelo New York Times em 2012, um dos 10 melhores filmes do ano de 2012. Isso também é outra coisa, eu achava que esse filme era de 2015, não sei porquê. Não é o Aquarius, não, é de 2012. Acho que o Aquarius não, o Aquarius é 2000. Bom, o Aquarius foi lançado foi 16. Foi lançado no Brasil em 16. Bom, enfim, a gente vai falar do Som ao Redor agora, não vamos nos perder nisso. Exato. Na descrição do Netflix, a clássica, um singular grupo de vizinhos endinheirados contrata uma empresa de segurança privada para proteger o edifício, mas os vigias só pioram o problema. Sinopse parece um filme de comédia. Não é bem... Exato. Tipo... E quando eu li isso, eu pensei duas coisas. Um, esse filme vai falar de milícias. Ou 2, vai ser tipo uma coisa engraçadinha e daí não era nada do que eu esperava. Não. Não, realmente essa sinopse não tem nada a ver com... Na real, não é pra proteger um edifício, né? É pra proteger uma rua. Eles estão cuidando da rua inteira. A rua inteira. E eles, enfim, a gente não vai... Vamos falar disso quando chegar a hora. Daí, enfim, o filme começa com umas fotos velhas de Brasil ali, mostrando um engenho, eu acho. Um pessoal de alta classe, outras pessoas de não tão de classe alta assim. Uma mulher com uma roupa de carnaval. Já dá o tom, assim. Daí começa com um plano de sequência de uma gurinha andando de... roller. De patins. Roller, bem lembrado. Que eu jamais consegui na minha vida. Toda vez que eu tentei, eu caí 300 vezes. E o gurizinho na frente andando de bicicleta. Eles vão parar numa quadra de futebol ali, onde parece o prédio inteiro, todas as crianças do prédio. E a gente ouve de som de fundo, e daí a câmera mostra um cara mexendo numa grade no lado. E acho que é isso que entra pro título do filme, né? Acho que é por aí. Por aí. O título veio antes, também não importa. Também mostra mas essa cena é importante. Sim. Porque ela é basicamente o filme, resumido num plano. De certa forma. Sim, também mostra um casal de adolescentes se beijando, né? Eu acho que daí assim, também já mostra ali que é um filme que vai falar de um... Não, acho que aí ainda não, acho que mais além. Acho que é bem bom, mas acho que é por ali, acho que é bem no comecinho. Daí tu já tem a ideia de que é um filme que vai ser um filme bem amplo, no sentido que vai falar sobre uma rua, né? Ou quase um bairro, de certa forma. Alguém em seguida também, Leonardo, acho que nessa parte, é bem no comecinho, logo após essa parte que o Rafael falou, e meio que junto com essa cena dos adolescentes, tem uns planos aéreos de mensagens escritas na rua. É verdade. Né? E isso aí também eu acho que já dá pra gente começar a ter uma leitura do que vai ser o filme, né? É meio que como se essa rua estivesse falando, né?
Que eu acho que o Kleber Mendonça, ali a gente já começa a perceber que ele meio que quer que a vizinhança seja também uma personagem do filme, né? E aí, pelo menos eu tive essa leitura de que essas mensagens na rua são meio que a comunicação daquela vizinhança, né? Aquela vizinhança se manifestando. Acho que é por aí. E daí a gente tem uma cartela dizendo primeira parte, Cães de Guarda. Que daí a primeira cena que a gente tem é a Bia, que a atriz é... Desculpa se eu errar o nome, porque eu não sei como se pronuncia. É Maeve Jenkins. 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 Que também tá no Aquarius. Sim. Ela não consegue dormir com o barulho do cachorro do vizinho. E daí, eventualmente, de noite, ela pega pílula pra dormir. Em vez de tomar, ela põe na carne, no pedaço de carne, assim, e joga pro cachorro. Mas eu acho... E aí temos a nossa primeira cena. Eu acho que ela toma uma e coloca outra na carne. Ela toma uma pra dormir, Eu acho que ela toma uma. Dá pra ver que ela tá super cansada. Eles que, um detalhe importante também, os filmes passam em Recife, no Pernambuco. Sim. E sim, é bem importante. Essa cena a primeira cena da Maeve Jenkins, ela tem um diálogo ali rápido com o filho dela, né? E eu só queria ressaltar que o filho dela é muito queridinho com ela. O filho... Tu tem um grande dia amanhã. Eu achei o filho muito preocupado com ela, assim. Sim. Oi, como é que tu sabe? Quer dizer, não, depois eu até comecei a contextualizar aquele diálogo, pra ser sincero. A primeira vez que eu vi, meio que saltou, assim, pra mim. E daí depois, conforme fui andando, acho que eu consigo entender por que ele diria isso. Sim. Não, mas pode falar o que tu ia falar. Não, é que eu achei que ele se preocupou ali com ela, né? Ele perguntou se ela não conseguia dormir. E depois, não sei se eu acho que ele dá um beijinho na bochecha dela. Não sei se é nessa ou em outra cena. Tem uma outra cena mais adiante que ele vai lá e dá um beijinho na bochecha dela, que ela não tá muito bem. Eu achei muito queridinho só a relação do filho com ela. Daí a cena seguinte, nós temos o João, que é o Gustavo Jean, acorda com uma mulher do lado dele, que é a Sofia, que é a atriz Irma Brown. Os dois estão nus e acordam assim, meio de sobressalto, porque a empregada Maria, a doméstica, tá chegando no apartamento. Daí eles se esquivam ali, eles gritam, Maria, fica aí que a gente vai passar. Não aparece aqui, não vem na sala. Daí eles passam correndo ali, é sendo bem engraçada, divertida. Acho que aí a gente vê um cartaz do Metrópolis no fundo, ou pelo menos eu sei que é nesse apartamento que tem, então eu já vou falar agora, que é interessante. Aliás, ele usa mais de uma vez esse negócio de botar cartazes de filmes meio que descrevem o personagem e ajudam a contextualizar a coisa toda. Tem um cartaz do Jack Brown mais adiante também. É verdade. Daí a Maria tá chegando com umas crianças ali. Quase é Maria dela. Ou Maria? Maria. É Maria? Maria. Ah, tá. Daí tem uma cena rápida da Bia percebendo que o cachorro não tá acordando e ela começa a se preocupar. E assim, só um parênteses rápido. Vai parecer que a gente tá falando uma cena o tempo inteiro, porque esse filme é um recorte de várias coisas, assim. A gente vários vai núcleos, pular algumas cenas. Recomendo que assista todo o filme, porque merece ser visto e pra entender Tem muita coisa assim que a gente pode descrever a ação, a gente pode passar o dia inteiro aqui falando o que acontece, o que é feito, o que é falado, mas que o significado só acontece quando tu assiste o filme mesmo. Sim. Então, tipo, a nossa descrição aqui vai ser bem limitada, mesmo em relação a outros filmes que a gente já fez, por causa desse filme usar muito som, muito imagem e composição, movimentos de câmera de uma maneira muito mais elaborada e inteligente. É um filme bem mais picotado em relação a outros que a gente discutiu aqui, né? Então também acaba sendo um pouco mais complexo. São ceninhas curtas que contam muito sobre os personagens. Sim. Daí a gente tem o café da manhã do João e com a Sofia, conversando com a Maria ali, e ela acaba falando que tem um carro que foi roubado na rua, e a gente descobre que é o carro da Sofia. Sim, que o carro foi arrombado e sumiu o som do carro. Isso. E daí vem uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, de cara, também, quando eu vi o filme, é como tem grades nesse filme. Quanta coisa acontece através de grades. Sim. A Bia, quando joga carne, ela joga através de uma grade. Daí quando o João e a Sofia descem pra ir ver o carro, o fundo é praticamente só grades. Mas é que o filme fala também sobre essa percepção de segurança ou de insegurança, né? Tanto que, né, depois chegam os caras oferecendo uma segurança pra rua, e até tem uma cena que um dos personagens fala: minha casa é a única que não tem tanta proteção ou tanta grade, assim. Não sei se é exatamente esse o diálogo,
Mas tem isso, né? E eu acho que isso faz parte, essa questão das grades, faz parte de uma proposta que é assim, o filme... Com certeza. O filme, ele é também, entre outras coisas, ele é sobre como a vizinhança, ou as coisas que acontecem nessa vizinhança, essa vida ao redor, como esses acontecimentos afetam as pessoas, né? E afetam a sua percepção da realidade, seu psicológico. Se tu lembrar mais adiante lá no filme, depois a gente vai voltar lá, mas como tu falou dessa questão das grades, eu me lembrei, tem uma cena de um pesadelo da guria, a personagem que é filha da Maeve Jenkins, eu acho, né? Filha da Pia. Ela tem um pesadelo com pessoas entrando no quintal, eu acho, na casa. E no apartamento também. E no apartamento também. E é uma coisa que as pessoas não param de entrar e daqui a pouco ela acorda. Então é tipo, talvez a minha leitura é que isso foi gerado por essa percepção de insegurança, né? Eu acho que sim, mas acho que também tem muito que todos os personagens que são apresentados nesse filme, eles na verdade estão na bolha deles, assim. Sim. E eles interagem, eles têm seus momentos, mas eles vivem muito naquele mundo separado de cada um. E acho que o filme também fala sobre isso. Sim. E, tipo, enfim, acho que essa é uma discussão um pouco mais ampla, né, que a gente a própria divisão do filme é feita em 3 capítulos, né? E o nome dos 3 capítulos passa essa ideia de segurança ou de necessidade de segurança. Que o primeiro capítulo é cães de guarda, o segundo acho que é guardas noturnos, e o terceiro é guarda-costas, né? Então é bem isso, assim. Que, aliás, é uma coisa que, já fazendo um link, eu recomendo para quem quiser ler um livro que é 3 roteiros da Companhia das Letras, assim, ninguém tá vendo, mas vocês podem ver aqui. É um livro 3 roteiros, que são os 3 Podia roteiros... guardar isso pro final, para as recomendações. Desculpa, agora já foi. Que é os três roteiros dos 3 filmes do Kleber Mendonça Filho. E daí, no prefácio do livro, ele comenta que essa divisão em 3 capítulos do Som ao Redor não estava prevista no roteiro. Foi uma coisa que surgiu depois na edição. Essa de montagem. Eu achei interessante, porque os 3 capítulos são bem assimétricos, por assim dizer. Tem um que dura quase 1 hora, o segundo é relativamente curto, e o último também, assim, ele passa... o terceiro acho que é mais curto. A sensação que eu tive é que o último é super curto, Mas enfim, voltando, daí o João vai falar com a Dailton, flanelinha da rua, pra ver se ele sabe quem mexeu no carro, e tá suspeitando de um cara chamado Dinho, que não é o jogador clássico do Grêmio, mas é que é o primo, a gente não sabe ainda, mas a gente vai ser revelado mais além que é o primo dele. Daí o João vai falar com o Anco, o seu Anco, que é o tio dele. Tio dele, exato. E ele meio que comenta que, roubaram o carro da guria que eu conheci agora, minha amiga ainda, e suspeita que talvez seja o Dinho, e o tio Anco fala, se for assunto do Dinho, eu tô fora. Lavo minhas mãos. Daí tem uma cena que eu resolvi pensar, assim, também, que eu acho que é interessante, que é a cena que o João, que é corretor, ele tá recebendo uma mulher e a filha dessa mulher que estão olhando um apartamento, assim, e elas estão vendo aquilo, e a mulher comenta que, ouviu falar que alguém morreu no prédio, e o João, alguém morreu no prédio, talvez tenha sido suicídio, a gente não sabe, tal. Ela, mas daí, de repente, não sei se vocês conseguem, ela não fala exatamente desconto, mas ela fala negociar. Ela fala que ela consegue baixar o preço, algo assim, E ele fala, sinceramente, o lugar não muda porque alguém morreu. A qualidade do lugar continua a mesma. Ela, não, mas é que fica um clima ruim. Daí ela vê uma guirlanda lá embaixo e desiste de comprar apartamento e vai embora. Sim. Enquanto essa cena acontece, também tem um gurizinho que tá jogando bola e a bola dele cai pro prédio do vizinho. Quem nunca? Sim, quem nunca? E ele grita, bola, bola! E a guria que tá olhando o apartamento vê aquilo, tenta gesticular, não sei pra quem. Mas ela tenta gesticular, mas não faz nada, assim, e a cena se resolve. Daí o gurizinho volta pra casa dele e começa a jogar videogame. Que também achei assim, super sintomático, assim. Acho que tem uma divisão de classes aqui. Sim. O gurizinho que ajuda, não é ajudado, mas também, de certa forma, ele se vira e a vida segue. Ele também tava jogando bola sozinho, né? Bom lembrar isso também. Tava jogando sozinho. Essa cena é muito representativa. Tem outra coisa nessa cena que eu queria ressaltar. É que quando o João está apresentando para as possíveis compradoras o apartamento, tem um certo momento que ele fala, e tem o quarto da empregada também, né? E ele fala, e com janela, como se isso fosse um diferencial, né?
Tem um quarto da empregada e com janela. Quer dizer, se isso é um diferencial desse apartamento, quer dizer que a maioria dos apartamentos que tem quarto de empregada, esse quarto não tem janela. Aí eu quero fazer um parênteses aqui, eu quero me remeter a um curta-metragem do Kleber Mendonça Filho, que aliás vai ser uma das minhas indicações, já estou adiantando aqui, mas tudo bem. Spoilers! Chamado Recife Frio, tá? Nesse curta, é um curta dirigido pelo mesmo diretor do filme que a gente está falando, que depois eu falo a história dele, mas nesse curta tem uma parte que está falando ali sobre um apartamento também, e que o Kleber critica, né, o filme, né, ele faz essa crítica, é um falso documentário, tá? E ele faz essa crítica ao fato de existir um quarto de empregada, né? E ali ele coloca que isso é um legado da escravidão, né? Sim. Que realmente é absurdo, né? E aqui ele fala de novo, né? Ao meu ver, é uma crítica também aqui no Som ao Redor, né? E o Kleber, se vocês forem ver, ele tem essa questão, esse olhar, ele tem sempre esse olhar crítico à realidade, né? E eu acho que quase todos os filmes dele têm uma crítica aí à desigualdade social, mas não assim, não tão geral. Essa crítica ele mostra algumas causas e consequências dessa desigualdade, né? E ele também se apega algumas vezes a criticar mais pontualmente alguma expansão imobiliária meio que desmedida, com certeza, né, no que Recife. É algo que está muito presente no Aquarius, né? Exato, que está no Aquarius, que está nesse filme que eu falei, que é o Recife Frio, e que está aqui no Som ao Redor também, né? Então, é bem forte nesse filme. E ele tem sempre esse olhar crítico, né, a isso, ao capitalismo também, né, porque ele tem um olhar crítico à desigualdade social, uma coisa leva a outra, né, vai ser uma crítica ao capitalismo também, né. Que eu acho que ele faz, na verdade, ele pega esse universo para descrever basicamente a sociedade brasileira. Sim. Em seus desdobramentos, assim, ele vai em detalhes, puxa um personagem daqui, um personagem dali, e vai montando essa coxa de retalhos muito bem, por sinal. Daí na cena seguinte a Bia pega o binóculo dos filhos pra espiar, ver se o cachorro tá bem, ela vê que o cachorro respira, daí os filhos vêm ali, não acredito que tu fez isso com o cachorro. Ela, não, mas ele tá bem, tá respirando, vai dar tudo certo. Nisso a campainha toca, e são uns caras entregando uma televisão de 40 polegadas, e uma vizinha chega e começa a perguntar, eu também pedi um negócio, e será que vai chegar? E o entregador, vocês são o próximo da lista, blá blá blá. E ele fala meio que assim, bem... Só solta que, a TV de vocês é de 23 polegadas e tal. E a outra olha pra caixa da TV da Bia e vê que é maior. E daí começa a agredir a Bia do nada, assim. Sim. Que também é super simbólico, assim, dessa coisa da classe média tá se atacando e inveja do outro e querendo... Porque não pode ter mais do que ela, né? Não pode ter mais que eu. Mas essa pessoa da classe média, né? Mas essa pessoa que agride a Bia não fica... Agora eu posso estar me confundindo, mas não fica subentendido que é a irmã dela. Ela não comenta isso? Não, acho que é só vizinha. Vizinha? O que ela fala... tipo, ela mora numa casa pra baixo da rua, sabe? O que a Bia fala depois... Sim. Se eu não me engano, o que a Bia fala depois, ela fala pro filho dela que... eu não lembro o nome da personagem, mas ela me atacou de novo. Ela me atacou, daí o filho dela fala, mas de novo, mãe. Daí ele vai lá e dá um beijo na bochecha dela, que eu acho muito fofinho. Sim. Daí ela liga, reclama pro marido, a gente presume... Não, é pro marido, sim, ela fala... E fala que é grande mesmo, não sei o que. Ela também não tá muito feliz com aquela TV tá na casa dela. Ela começa a fumar maconha e usa um truque que eu nunca tinha visto antes, nunca tinha pensado, que é usar um aspirador de pó pra soltar a fumaça dentro. Daí tem um som meio... que eu achei bem legal. Essa cena foi sensacional pra mim. É verdade, tem ideias bem criativas ali. E também compactua com essa questão do som presente, né? Não é à toa que o nome do filme é O Som ao Redor, né? O som é meio que também é um dos personagens, assim, é um elemento de... muitas vezes é um elemento de incômodo, né? Principalmente nesse núcleo da personagem da Bia, né? Que ela é justamente muito ao redor dos latidos, né? E do incômodo dela com os latidos. Exato. Né? E a tensão, né? A tensão da personagem. Toda a história dela gira em torno disso. Exato. Daí tem a cena do João falando com o Anco
sobre a Sofia, e o Anko começa a contar a história, que ele também é corretor, e daí tava mostrando o apartamento para um pessoal, e daí uma das mulheres era uma ex-namorada dele, ele começa a contar uma história muito engraçada e divertida. Que o diálogo do filme eu não vou repetir aqui, porque é perfeitamente dado pelo ator, eu esqueci de falar o autor do Lula Terra. Lula Terra, que é um figuraça. E, cara, cada segundo que ele fala, eu tô grudado na TV, porque ele é genial. Sim. Daí nisso começa a tocar, eles veem pela câmera de segurança alguém tocando, gritando na frente. Não tem campainha ali, né? O cara tá só gritando e batendo palmas, né? Tá batendo palma. É. Daí eles vão ali falar, o cara chamado Clodoaldo, que é o Irandir Santos, que também tá no Tropa de Elite 2. Baita ator. Sim, aí recentemente tava naquela novela da Globo, Amor de Mãe. Sim. E tá no Aquarius também. Tá no Aquarius também. Tá no Aquarius também? Verdade. Tem bastante atores do Aquarius aqui. Na verdade, eu acho que a Maeve Jenkins e o Irandir Santos são os atores mais conhecidos desse filme, né? Que eles acho que talvez o Som ao Redor tenha sido um filme que eles despontaram, assim, pro cenário. Eu não tenho certeza não, mas disso. O Irandir Santos ele já tava no Tropa de Elite 2, né? O Irandir tava no Tropa, é verdade. O Tropa foi antes. O Tropa 2, no caso, né? Daí, enfim, o Irandir é um cara chamado Clodoaldo, que tá ali falando que a gente tá fazendo segurança aqui da rua, a gente fica das 7 da noite até as 7 da manhã, vocês vão ficar seguros. Mas pagando 20 pila por mês, né? Aqui. Pagando 20 pila. Daí os dois ficam ali meio que suspeitando, e se a gente não pagar, será que a gente vai estar correndo mais risco, coisa e tal? E ele, não tem problema, vocês é opcional, a gente já falou com todo mundo da rua, todo mundo aceitou, só falta vocês, que é a típica fala de vendedor, assim. Aquela pressãozinha básica. Daí quando o tio Anko pergunta se ele anda armado, ele fala, não posso dizer que sim, mas também não tem como lhe dizer que não. Daí fala, não, mas a melhor arma que a gente tem é o celular. Daí mostra o celularzinho, o flip phone. Sim. Que é sensacional ali. Sim, e daí o João pergunta, mas daí como é que faz quando vê o ladrão, joga o celular no ladrão? E daí ali na conversa deles, o Cláudio meio que deixa escapar que ele sabe que o Francisco... Eles perguntam pra ele, tu já falou com o seu Francisco, que mora ali embaixo? E o Clodoaldo meio que deixa escapar que sabe que o seu pai, falando com o Anko, deu você já sabe que ele é meu pai? Ele, sim, claro, todo mundo conhece, pessoas importantes, assim, blá blá blá. E aí já é um foreshadowing. Isso aí é tu já sai meio desconfiado do personagem do Clodoaldo, né? Tu vê que parece que eles estão ali com algum plano, assim, alguma coisa meio que não tá muito, tá realmente explicada ali, né? Essa informação, mas eu devo dizer que essa informação vai ser muito importante lá pro final, né? Como se falar. Mas eu devo dizer que pela atuação e pelo o jeito que é escrito o diálogo, o jeito que é dado o diálogo do Clodoaldo, eu imediatamente, esse é meu herói do filme. Esse é o cara. Ele é muito bom. Sim. Ele é realmente muito bom. Sim. O Irandir é ótimo, cara. Muito bom. Uma coisa que eu queria falar que a gente acabou não falando, mas é a forma que esse filme é filmado, cara. Ele é... A gente acho que não falou eu ia falar isso nas considerações finais, mas pode falar agora. Não, é que me remeteu a... Ele é um filme, como eu falei, que o Kleber tem essa visão sobre a realidade, e ele consegue... Ele tenta ter esse olhar crítico com um olhar próximo também, né? Se aproximando da realidade, né? Então ele filma de uma maneira que é quase documental, assim. Se vocês forem perceber, ele utiliza muito zoom, que é um movimento de lente, né? E que não é... Ele usa... Na verdade, ele faz crash zoom, né? Como se chama nos Estados Unidos, que é esse zoom meio quebrado de... vai indo meio travadinho? Não, que dá aquele pulo de zoom, assim, pá! Tá. Ele faz algumas vezes nesse filme e, se eu não me engano, no Bacurau tem várias vezes também. Sim. Que é um negócio bem marcante, assim, bem relacionado a filmes da década de 70. E eu achei, no geral, assim, a foto desse filme também é bem anos 70, nesse sentido. Que tudo é bem iluminadinho, bem parelho, com o fundo que tá exposto, assim, exposto em relação ao fundo. Sim. Mesmo internamente, tu vê pela janela, tu vê tudo certinho. Com filme isso é dificílimo de fazer, assim, pra quem não sabe, a câmera tem uma sensibilidade à luz relativamente baixa, então sombras são uma coisa que, se não tiver bem exposto, fica super escuro. Então, numa interna, pra te conseguir ter luz o suficiente pra mostrar o fundo com luz, com filme, película, tu tem que ter muita luz.
E ele faz isso, na década de 70 também, se fazia muito isso. Sim. De se iluminar super bem a cena. Não, mas eu tô dizendo que esse movimento de zoom também me remeteu a uma coisa mais documental, sabe? Desculpa. Não. Sim. É outra coisa. Me remeteu a uma coisa mais documental. E assim como as atuações, que é uma coisa, assim... Inclusive, o filme, ele mistura atores profissionais com atores não profissionais, né? E a grande maioria do elenco é de Pernambuco mesmo. Sim. E assim, as atuações, o Kleber busca ali um realismo, aquele realismo cru, né? Realismo quase uma não atuação mesmo, assim, quase uma, né? E ele tem um talento, assim, no diálogo e também com a ajuda das atuações, de criar personagens que parece que tu já conheceu na vida, sabe? Sim. Praticamente todo mundo nesse filme, eu posso dizer que eu, mesmo nunca indo pra Pernambuco, nunca conhecendo de fato aquele lugar, eu conheço esses estereótipos de pessoas aqui em Porto Alegre mesmo, sabe? Sim. É uma coisa muito evocativa. Sim. Cara, eu não vejo, assim, em outros filmes tanto, assim. Sim. Daí nós temos uma cena da Bia ouvindo Crazy Little Thing Called Love, do Queen, enquanto o cachorro late. E ela tá ali tentando curtir a música, e o cachorro late, e ela ouve a música e o cachorro late. E ela fala relax junto com a música. Que é uma... Mas também deixa entender que ela é meio solitária ali de tarde, né? Sim. Durante as tardes. Sim. Solitária no geral infeliz, né? De certa forma, sim. O cachorro é uma das fontes principais de infelicidade do momento, mas pode ser muito que ela esteja projetando essa felicidade no cachorro. Sim, não, também acho. Uma leitura interessante, na verdade. Sim. Não tinha pensado nisso ainda. Daí nós temos uma cena que também tem, pra mim, de atuação é incrível, que o João vai confrontar o Dinho, que o ator é o Yuri Holanda, que fez um filme que ele faz um personagem chamado Pokémon, Volte ao Brasil, ou algo assim. What? Ele fez 2 filmes, é esse, e é Back to Brazil, ou algo assim, o outro. Eu não sei se o IMDb lista o nome americano do filme ou o nome de verdade do filme. Tá. Eu acho que atualmente tá listando o nome americano, nome inglês. Mas ele Going to Brazil é o nome do filme. Eu não sei qual é o nome aqui. Mas ele faz um personagem chamado Edson Pokémon. Eu só tive que falar isso porque o nome Edson Pokémon é sensacional. Mas enfim, esse Yuri Holanda, esse cara dá um show também nessa cena. Sim. Eu acho ele... Depois do Clodoaldo, também é o meu personagem favorito, puramente pela atuação. O João vai confrontar ele por causa do rádio roubado ali. Primeiro eles começam conversando sobre a namorada do João, eles estão amigos, são primos e tal, se conhecem. E quando ele fala que roubaram o rádio da namorada dele, o Dinho, você veio na minha casa me acusar de roubar rádio. E é super forte ali, é bem legal. Eles se desentendem, o Dinho manda o João embora. Daí quando o João tá chegando na porta, o porteiro ali, não, segura aí um pouquinho, que a Cleide, a empregada, diz pra te esperar. Daí a Cleide desce e entrega pra ele uma sacola com um rádio de carro. Sim. É importante nesse momento que o Dinho tá devolvendo o rádio que ele roubou, né? Ela fala que o Dinho pediu pra mim te entregar isso. Mas durante a cena a gente vê que ela tá espiando a conversa. E pra mim, pelo menos, o Dinho não pediu porcaria nenhuma a ela que tomou a iniciativa. Tu acha? Essa foi minha primeira leitura, assim. Eu não sei. Eu já não tive essa mesma leitura. O filme deixa ambíguo. Eu acho que o Dinho não faria isso. É que assim, a gente tá falando isso porque depois se descobre que não é o rádio certo, né? Spoilers! Não, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Sim, não. Porque o rádio que o Dinho devolve, o pede que devolvam, não é o rádio que foi roubado do carro da Sofia, né? Mas isso também dá a entender que o Dinho pode ter roubado vários rádios de vários carros. A minha leitura foi essa, que ele roubou outros carros, que a gente sabe, na verdade. Não, isso com certeza. A gente sabe, e ele se confundiu de rádio. Ele entregou o rádio errado. Eu acho que é importante também nessa cena é a gente entender que aliás, a gente já entende antes, mas essa cena ainda mais, que a vizinhança, ela tem consciência de que o Dinho faz isso, né? Sim. De que o Dinho, ele rouba, ele faz parte da família que é a família dona do bairro, dona do bairro, né? Que é a família mais rica do bairro, né? E ele é um cara que simplesmente arromba carros e rouba os carros e rouba os rádios, né? E o personagem do João tem consciência disso, né? Ele tem consciência, ele de certa forma vai lá confrontar, mas ele vai até ali, né? Ninguém faz nada, ninguém vai pra polícia, ninguém denuncia, né? E isso eu acho que é importante pra gente compreender
o filme também. Com certeza. E eles têm essa relação que não é por acaso que eles são primos, que eles têm uma relação de sangue, que eles têm uma certa amizade, que também, assim, cai por água abaixo no segundo que ele acusa o Jim de qualquer coisa. O Jim vira outra pessoa e é, tipo, super hostil com ele. Mas ele tem umas falas também. O João tem umas falas que, tipo, o Jim é um bom menino, mas ele faz muita merda. Ele fala isso em algum momento, sabe? É tipo, sim. Querendo defender, sabe? Daí, na cena seguinte, nós temos a Bia recebendo o Romualdo, que é entregador de água, mas também ele tem como negócio vender maconha. Ela compra uma massa dele. E daí, durante a cena, o Romualdo meio que olha pra máquina de lavar que tá fazendo mais barulho que... Não sei, ele estranha o barulho, pelo menos. Tá tremendo? Tá tremendo. Daí, quando o Romualdo vai embora... Aliás, toda a cena é montada de uma maneira... Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas toda a cena é montada de uma maneira que tu pensa que a Bia tá querendo fazer algo com o Romualdo, assim. Ela parece meio solitária, o Romualdo chega... Sim, pouco. É toda construída dessa maneira... Até o momento que fala da maconha, daí tá, tu entende que, ok, ela tá... Eles dois têm esse acordo, ela paga, sei lá... Enfim, não vem ao caso. Tem outra coisa que eu não posso deixar passar que é incrível nessa cena. R$4 o galão de água. 70 a massa. R$4 um galão de água, não sei quantos litros tem naquilo. Hoje em dia, né? Pois é, quando o filme foi filmado. Isso também me lembra que eu esqueci de falar na cena da carne do cachorro lá. Hoje em dia, tu sacrificar um bife pra dar um remédio pro cachorro é um outro statement financeiro. Pois eu pensei nisso também. Sim. Um pedaço de carne daquele é caro. Daí depois que o Romualdo vai embora, a Bia olha pra máquina de lavar, puxa ela pra frente, e tem uma das cenas, sei lá, eu achei divertido pra cacete. Ela se masturba com a máquina de lavar. Sim. Ela usa a vibração da máquina de lavar como se fosse um vibrador. Um vibrador de verdade. Claro que Bom, enfim, deixa pra lá, não vamos entrar nesse detalhe. Não, mas eu acho que assim, cara, só pra... Mas é divertido. Eu acho que assim, na minha leitura, não é algo gratuito, tá? Essa personagem, ela é toda... não! Ela é toda construída na tensão e nos possíveis alívios, se vocês forem ver. Tem vários momentos, assim, ela utiliza tanto o cigarro... Ela busca alívio sempre. Com o cigarro, com a maconha, com a masturbação... E também tem uma cena que a música, e tem uma cena que os filhos fazem massagem nela, meio que pisando em cima dela, né? E então é tudo nisso, tudo nisso e a relação com o cachorro que potencializa a tensão nela, né? Então eu acho que faz sentido. 100%. Não, eu não quis deixar implícito que é uma coisa gratuita, assim. Achei, na verdade, inclusive achei a cena muito divertida, por assim dizer. Deu Clodoaldo, e agora a gente conhece o Fernando, que é o ator Anivaldo Nascimento, que é um outro segurança que trabalha com o Clodoaldo, que não tem um olho, isso vai ser falado em seguida. Vamos falar com o Francisco, que eu esqueci de anotar o ator aqui. WJ Solha. Isso. WJ Solha. Eu anotei aqui. Sim, que é que o Francisco é meio que, digamos assim, o chefão da rua ali, né? Exatamente, que a gente conhece através do tio Anco, como o dono ali de várias propriedades. O tio Anco que é filho do Francisco, né? Exato. E daí o Francisco é meio que o chefão ali da rua, meio que enfim, a gente vai descobrir que é o dono de engenho, né? Dono de engenho que tem grana e menospreza os outros. É basicamente inclusive, inclusive a minha descrição era exatamente essa. O Francisco é proprietário de mais metade dos imóveis da rua e é dono de engenho. Obrigado, Leonardo. De nada. Ele diz para não se meterem com o Dinho, já criando a coisa ali da família, que... Nas famílias ninguém toca. Que ninguém toca, exatamente. O protecionismo esse que a gente falou antes também, né? Ele meio que dá uma... Fernando... Meio que dá uma menosprezada também, né? No Clodoaldo e no Fernando, dizendo, tipo... Ele não mostra muito interesse em ter o trabalho, que eles trabalhem ali na rua como seguranças, né? 100%. Daí ele comenta do olho cego do Fernando e diz, Lampião também era cego de um olho. Daí o Fernando fala uma das minhas frases favoritas do filme. Mas antes de cair, ele derrubou muitos. Sim. Que também é foreshadowing pra cacete. Sim. E daí tem a cena no elevador do Clodoaldo com o Fernando. Ele, por que tu foi falar isso pro cara? Se ele ficasse zoado com a gente, vai piorar toda a nossa situação. Sim. Que eu achei muito boa também. Sim. E de novo, esse Fernando também, junto com o Clodoaldo, os dois têm uma dinâmica, uma coisa... Cara, daí a gente entra na segunda parte,
que se chama Guardas Noturnos, que é, não sei de vocês, é a minha parte favorita do filme. Não sei se é, mas... Foca bastante na interação dos 3 guardas ali, e que eu achei assim, de novo, o casting é perfeito, os diálogos são perfeitos, tudo é muito bem feito. Daí entramos na segunda parte, que se chama Guardas Noturnos. Daí a gente vê uma janta da família da Bia ali, conversando que a gente não pode mais nem ter CD no carro, porque falta segurança e tal. Quem é brasileiro conhece bem esse tipo de conversa e fica... ok, vocês gostam de discutir o sintoma, mas não como se resolver o problema de verdade. Assim, enfim. Não, eu acho que é assim, eles estavam falando a respeito dos guardas da rua que chegaram, né? E daí eu acho que o diálogo é, quem sabe agora a gente pode ter som no carro de novo. Uma coisa assim, né? É, isso aí. É. Mas exatamente. Mas se sustenta o que eu falei, enfim. Não, é isso mesmo. Daí os guardinhas estão ali montando um gazebo, que eu acho sensacional. Tipo coisinha de festa ali, com uma paninho em cima, umas cadeirinhas de bar, de plástico. Sim. Também é uma coisa pra mim super... Eu associo muito brasileiro. Eu tinha aquilo na minha casa a certa altura. É muito legal. E daí o Clodoaldo mostra um outro segurança ali da região sendo morto no trabalho pro Fernando e pro Ronaldo, que é o terceiro segurança, que a gente conhece agora. E ele fala, não, isso aqui aconteceu aqui, isso não é lá nos Estados Unidos, não é não sei onde. Isso aconteceu aqui, é na nossa cidade. Ele fala, não é São Paulo, não é São Paulo, não é Belo Horizonte. Não é São Paulo, isso. É aqui. Isso. Daí tem a outra cena que eu considero uma das mais assombrosas do filme, que é a reunião de condomínio do João, discutindo o recepcionista, o seu Agenor, porque ele é um senhor de idade, ele dorme no serviço, ele não, enfim, tem problemas, mas o pessoal discute ele como se fosse um cachorro, assim, e a mulher reclama, minha veia chega fora do plástico. Essa é consegue acreditar nisso? É a frase clássica, né? Sim. É. E daí o vizinho mostra um vídeo ali, feito em casa com um movie maker, com introduçãozinha e transições. Achei muito engraçado o jeito que eles fizeram no filme. Eles estão discutindo a possível demissão do porteiro do prédio, né? Que é um senhor que trabalha lá há muito tempo, há muitos anos, né? E só que eles estão dizendo que agora ele tá dormindo no serviço, né? E daí a reunião ali é para decidir se eles vão demitir por justa causa ou se vão demitir normal com o direito a tudo, né? Todos os benefícios e tal, né? E aí eles vão fazer uma votação. O que eu achei... Essa cena eu acho interessante para a personagem do João, tá? Pra gente... Pelo menos ela foi importante para eu compreender melhor essa personagem, porque o João se posiciona ali a favor da demissão com todas as garantias, né? Exato. Ele quer que o porteiro seja, se for para demitir, que seja com tudo, com FGTS, com todos os valores que ele tem a receber, né? Ele deixa a entender que é como um gesto de gratidão, porque esse cara trabalhou pra gente por muitos anos, e agora ele não tem mais condições, mas beleza, a gente é uma pessoa e ele merece os, 14 mil que eles falam. 14 mil. Mas isso fez com que eu tivesse uma leitura do personagem do João que eu acho, assim, pelo menos na minha visão, ele é um personagem que carrega uma culpa meio que quase desde o começo do filme. Assim, ele lida com uma certa culpa. Porque em alguns momentos eu percebi que ele percebe o mundo, a realidade, e eu acho que ele se sente parte do problema, né? Só que ele não confronta. Ele confronta até ali, né? Ele vê algumas coisas que estão erradas, mas, tipo, eu acho que ele é um personagem que ele é meio insatisfeito e tem um pouco de culpa por não confrontar mais, né? Até a cena, uma das cenas iniciais que ele tá vendendo, aquela cena que ele tá vendendo o apartamento, que ele tá mostrando o apartamento, ele tá super desanimado ali. Pelo menos eu achei, assim, tipo, ele muito... Nossa, o corretor mais desanimado que eu vi, assim. Meio que parece que ele não acredita naquilo que ele faz, assim, que ele tá fazendo aquilo, mas ele sabe que tem alguma coisa errada, entende? E a mesma situação com o primo dele, entendeu? A mesma situação com o primo dele, que ele, tipo... Ele confronta até ali, entendeu? Ele vai confrontar porque ele sabe que tá errado, mas ele não passa do ponto, ele não faz o que ele realmente acha que seria certo. E aí ele tem um pouco de culpa, que depois tem uma cena que eu acho que simboliza isso, que mais pra frente.
Não, eu concordo, acho que o João, é bem como tu falou, né? Acho que ele tem um pouco essa percepção social bem mais destacada do que outros personagens do filme, mas ao mesmo tempo, como tu falou, Alexandre, ele é parte do problema e ele sabe disso, né? Porque também tem uma cena ali que a Sofia pergunta se ele gosta do trabalho dele e ele fala, odeio, né? Mas a gente entende, né, que o João é corretor de imóveis porque o Francisco, o tio dele, sei lá, é dono de não sei quantos imóveis ali, entendeu? Então tu vê que é uma coisa de família, entende? É um nepotismo, né? Tipo, ali tu vê que é como se naquele bairro, naquela rua, fosse a rua da família do João, entendeu? Tipo, aquele mini universo em que eles mandam e, tipo, eles mandam e desmandam, né? Tipo, então ele tem essa consciência, mas ele também faz parte do problema, né? Da mesma forma o Dinho. O Dinho, tipo, ele tem todas as condições financeiras que ele precisa, mas sem ter feito nada pra isso, só que ao mesmo tempo ele tá roubando rádio de carro, né? Pra quê? Porque sim. Porque sim. Porque sim. Porque sim, exatamente, sabe? É tipo, vou fazer isso aqui porque eu sei que eu não vou me dar mal. Ninguém vai me prender, entendeu? Ninguém vai tipo, pode me denunciar, mas não vai acontecer nada. Então é muito isso. Mas eu achei, eles são personagens opostos nesse sentido. Pra mim, sim, sinceramente, a minha leitura do João é que ele é o esquerdista de Twitter. O cara que percebe coisas erradas no mundo, até tem uma certa, eu até me preocupo, quero o melhor das pessoas, mas não faz nada porque ele se beneficia de privilégio. Sim, sim. O Dinho é tipo, é o gangster de apartamento, né? Ele faz coisas erradas e coisas porque ele pode, porque ele sabe que vai se safar, que não vão pegar ele. Sim. Também é parte da elite que se prevalece sobre outras classes inferiorizadas por saber que não tem nenhuma consequência, ele tem dinheiro. Inclusive, um pouquinho mais além, a gente vai saber exatamente o que o Dinho pensa. Mas essa reunião de condomínio, pra mim, é assombrosa, assim, com o vizinho querendo mostrar o videozinho, depois o João sai e o vizinho, não, mas o voto dele não conta, porque ele não abriu votação. Sim. Não sei o que, é tudo bem. Eu já tive em reuniões assim. Sim. Não, então reuniões de condomínio são assim. Tem um momento que eles têm o cálculo ali de quanto é que custaria para cada um dos condôminos a demissão do porteiro. Daí dá, sei lá, 300 e poucos reais. Daí todo mundo, não, muito dinheiro, não sei o quê. Só que tu vê que para aquelas pessoas ali, 300 e poucos reais não é nada, entendeu? Não, pra eles não é nada. Tem alguém até que fala, né? Tem dinheiro pra sair, pra fazer viagem, pra não sei o quê. Sim. Mas não tem dinheiro pra... exatamente. Também, é super sintomático, assim, no Brasil a gente vê isso de rodo. O pessoal reclamando, eu não tenho dinheiro pra fazer tal coisa, mas daí vai lá na noite e gasta 300 pila numa... Sim. Né? Daí a gente descobre que o João saiu da reunião mais cedo um pouco pra falar com a Sofia, que ela chega ali. E eu não sei de vocês, mas eu também... Não sei se é teoria minha ou se é loucura, mas eu acho que a gente vê uma aliança na mão dela. Ela é casada e tá tendo um caso com o João. Qual é a situação? Eu não entendi direito. Da Bia? Eu não confesso que eu não percebi isso. Eu não percebi. Da Bia não, da Sofia. Sofia, não Sofia, não percebi. É que depois, no final, quando eles terminam, ele diz, ela tinha outras coisas em outro lugar, né, pra fazer. A história dela é em outro lugar e tal, blá blá blá. Eu fiquei o filme inteiro assim, meio que no começo também ele fala, a Sofia tá aqui, a gente tá ficando junto e tal, eu reconheci ela na noite passada, mas ela já vai sair daqui, já tá com saudade. Daí eu sempre fiquei meio, interessante, mas eu também não sei, é difícil saber quando o anel é pra representar uma aliança ou não pra mim, às vezes. A Sofia também nunca parece um personagem muito animada, né? Tipo assim, em estar com o João, assim, tipo, parece uma coisa meio, pelo menos a impressão que eu tive, parece uma coisa meio tipo, tamo aqui, né? Mas não... Tirando ali na cena inicial, quando que eles começam a se beijar, eu tô com o bafo da noite anterior, não tá, nem eu, vambora. Ali eles parecem bem animados, mas passando aquele momento, realmente, a relação deles parece meramente, tamo junto. Morna, burocrática, assim. Daí tem uma cena da Bia que não consegue dormir por causa do cachorro, ela vai fumar uma pontinha de baseado na sacada e vê um cara passeando no telhado. Na casa do lado, assim, no telhado, né? Nas antenas ali. Que também é uma coisa interessante desse filme pra mim, que tipo retrata essa classe mais pobre, menos privilegiada do que qualquer pessoa que mora ali, que é provavelmente da vila que eles citam, que tem na volta, que são tratados como fantasmas nesse filme. Eles aparecem em cenas que são filmadas como se fossem cenas de terror, assim. É verdade. Sim. Praticamente. Depois vai ter mais uma cena adiante numa árvore também, né? Que também é super sintomático da classe média brasileira, assim, que essa gente é inferior e não existe.
São fantasmas mesmo, trazendo pra literalidade. A cena do sonho da guria também, né? Total. Pra mim isso se transforma... enfim, não vou falar nisso. Sim. Mais tarde. Daí o Francisco sai de noite pra ir tomar banho de mar, que também eu acho que é um momento de personagem inacreditável, que ele aparece ele descendo no meio da noite, tudo escuro, sem luz nenhuma, a gente só vê uma plaquinha de cuidado, tubarões, e o Francisco entrando na água. Sim. Ele não se importa, ele é o tubarão ali. Sim, é um momento que traduz o personagem pra mim. Não vai ter nenhum outro tubarão mais perigoso do que ele nessa água. Exato. E os guardinhas falam, o velho saiu, o velho entrou, blá blá blá, estão tudo monitorando ali a entrada dele, a movimentação dele. Daí o Clodoaldo, logo depois disso, liga do orelhão pra ameaçar o Dinho. O Dinho, o guri de apartamento que você acha gangster, acho que eu já falei isso, mas vou falar toda a oportunidade que eu tiver. O guri de privilégio, que não precisa de nada, mas enfim, faz crimes porque faz crimes. Vocês sabem que não vai acontecer nada. Daí o Dinho desce lá e aparece todo puto. Vocês viram alguém que mexeu no orelhão aqui? Eles, não vimos nada. De novo, o jeito que o Clodoaldo fala é melhor. Não, meu rei, a gente não viu nada, não sabemos de nada. Um cara passou aí dele, não, olha aqui, ó. Ele posa de bonzão ali, porque a família dele é de dinheiro aqui, não é pobre. Que não é vila, que não sei o que, bababá. Ele tenta botar uma moral ali. Sim, dá todo aqui um discurso. A gente percebe que tudo que ele acredita na vida dele é que, ele sabe que porque ele tem dinheiro, nada vai acontecer com ele. Sim, ele... exato. E daí a gente chega na terceira parte, que se chama Guarda-Costas, que começa com uma sequência que o João e a Sofia vão visitar o engenho do Francisco. E ali acho que é importante ressaltar que no começo do filme o Francisco fala pro Clodoaldo e tal que, eu aqui, os prédios que eu tenho aqui são só pra minha morada aqui. O meu negócio mesmo fica lá no engenho, não sei o que, e a gente vê aqui que é tudo abandonado, que não tem nada. Tipo, é praticamente uma coisa histórica ali. E eu acho isso que é simbolicamente importante, assim, que mostra que mesmo a classe média alta, que é a maior classe retratada nesse filme, eu acho, é decadente, né? Ele não é mais dono da rua inteira, ele é dono de da maioria dos prédios ainda, e a coisa é meio vazia. Acho, pelo menos eu, que parte da mensagem disso é essa também, é o pessoal se apegando ao pouco que ainda tem. Passa um pouco sem impressão. Desculpa, passa um pouco sem impressão. Passa a impressão de ser aquela riqueza meio decadente, assim, já. Exatamente. E muito também da classe alta que tem muito essa nostalgia com coisas antigas. Eu acho que o cinema antigo ali, apesar de ser bonitinha a cena e tudo mais, pra mim me passou uma sensação meio ruim, assim, de que eles têm uma nostalgia pra um tempo antiquado, quando eles eram os bambambãs, eles tinham mais posses, eles tinham mais dinheiro, eles tinham mais influência, porque essa é uma das... é a preocupação mesmo desse pessoal. Alexandre, tu ia falar alguma coisa? Desculpa, eu acho que eu te interrompi. Não, é isso mesmo. Daí eles vão tomar um banho de cachoeira, e tá ali o Francisco gritando junto com o João, e daí a Sofia chega, e daí corta pra um close do João na cachoeira ali, com água na cabeça, e a água repentinamente se transforma em sangue, que pra mim a leitura é assim, é o esquerdista de Twitter sabendo que ele basicamente se banha de sangue do privilégio dos antepassados dele. Sim, exato. Foi essa cena que eu falei anteriormente, quando eu falei sobre a minha leitura sobre o João, dessa culpa, né, que ele sente, né? E a consciência de que não é o cara que, tipo, não vê as coisas ao redor, não percebe os sons ao redor. Ele sabe o que está acontecendo, mas ele não vai além para mudar, porque ele se beneficia disso, então ele está... É como se ele estivesse banhando com sangue, né? Ele está... Ele é parte daquele problema. E ele se sente... Eu acho que ele se sente banhado em sangue também, né? Então, acho que... Eu acho que sim. Acho que justamente mostra porque... Ali mostra ele na cachoeira, é o close dele quando acontece, e imediatamente corta para ele acordando. Que inclusive me deixa pensando, será que aquilo aconteceu mesmo? Será que aquilo é um sonho? Será que... Sim. Mas eu acho que mesmo que seja um sonho... Se for um sonho, as angústias e ansiedades mostradas ali naquela sequência são talvez mais importantes aí. Não, mas é legal que você falaram isso, porque essa cena do João também me lembrou, fazendo um parênteses, assim, me lembrou uma frase que eu ouvi há um tempo atrás na CPI da Covid, né? Que o senador Otto Alencar falou para aquele desgraçado do Carlos Wizard, que, tipo, no Brasil nenhuma riqueza é inocente, né? Eu acho que isso fecha completamente com esse filme, sabe?
no Brasil nenhuma riqueza, até no mundo, né? Nenhuma riqueza é inocente. É. Tipo, tem muito sangue de outras pessoas por trás de colocar riqueza, assim. Eu tô fechado com isso. Também. Daí a gente vai pra casa do João, que ele mostra que ele tá com outra empregada, que é a Maria, que é a filha da Maria, que presumidamente se aposentou, porque no começo do filme ela fala que tem 70 e poucos anos, não sei o que tá velha já. E aí que acho que fica bem claro essa coisa de igualar o trabalho de doméstica com escravidão, que é uma coisa que vai passando de geração em geração, e a gente põe essa máscara de que é um trabalho e que tá fazendo algo, mas que de certa forma é escravidão moderna mesmo. Sim. Sim, e essa logística, né? Esse método continua ali na vida do João, né? Continua ali no jeito de levar a vida dele, né? E de novo ele tem essa preocupação, porque ele diz, tu tá de pé descalços, coloca um chinelo que tu pode levar um choque, né? Uhum. Então ele, tipo, é aquela coisa, ele vai até ali. Exato, ele vai até ali, né? Exato, ele conversa com a filha dela, ele se mostra preocupado e tal, mas ele continua contratando elas, continua usando as empregadas e... Exato. E o ciclo se perpetua. Daí os filhos da Bia, a gente vê eles recebendo uma aula de mandarim, e a Bia aparece agora, ela tem um dispositivo que ela aperta e faz um barulho horroroso, que todo mundo para e fica... Que diabos está acontecendo? Uhum. Mas que faz o cachorro calar a boca. Sim. Se chama Bark Free ou algo assim. Acho alguma coisa com bark, né? É Bark Free. É um ruído, é um ruído, né? Um som muito estridente, assim. Muito agudo, é um negócio horroroso mesmo. Eu baixei o volume da TV quando aconteceu. Mas eu acho que isso aí é pra incomodar mesmo, né? Eu acho que é proposital. Mas eu acho também proposital pra personagem dela, que ela não se preocupa se ela tá afetando todo mundo na volta dela, se ela tá conseguindo o conforto que ela procura naquele momento. Exato. Mas como um de vocês falou antes, né? Ela projeta toda boa parte da frustração dela no cachorro, né? É como se o cachorro fosse o maior problema da vida dela, assim, como se o cachorro fosse o culpado de todas as tristezas e, enfim, ressentimentos que ela tem, assim. Pô, Bia, deixa o doguinho em paz, Bia. E daí a gente tem uma sequência rapidinha ali que a gente percebe que a Bia agora conhece o Clodoaldo. E também eu acho muito interessante, nesse momento a gente pensa, quanto tempo se passou nesse filme? Porque parece que que o tempo não anda, mas de repente a Bia agora conhece o Clodoaldo, eles conversam, ela dá café pra ele. Tu quer mais um café? Não, tá de boa. Eles já tem toda uma relação, assim, e ela paga ele e tal. E daí a gente fica sabendo que o Clodoaldo e a Luciene, que é a doméstica do Francisco, eles estão tendo um caso. Eles entram numa casa que o dono saiu e deu a chave pro Clodoaldo cuidar. E daí lá a gente tem outro momento que eles estão na cama ali, prestes a transar, ou começando o negócio ali. Quando passa alguém correndo no corredor, a gente percebe que é também uma pessoa mais pobre, assim, que é um fantasma, por assim dizer. Ele corre do jeito que tu parece, tipo, ele aparece na porta correndo, depois sai pelo corredor e parece muito uma coisa de um... É montada literalmente como uma coisa de atividade paranormal, assim. Exato, um espectro, assim, uma coisa que surgiu do nada. Daí acontece a sequência de sonho que o Alexandre falou, que é a filha da Bia tendo o sonho com várias pessoas pobres invadindo o terreno do prédio, que é a ansiedade da classe média baixa brasileira, que tem medo de se tornar pobre. Na verdade, o que o diferencia eles de ser pobre é quase nada, e que daqui a pouco eles estão no meio daquela multidão de gente. E eu acho interessante a gente ver aí que ela é uma criança, né? E notar como o estado das coisas influencia essa criança para que ela tenha medo disso, né? Que ela tenha entende? Então é uma crítica bem forte aí, né? Sim, total. Achei super sintomática essa cena. Pra mim foi... Quando começou a acontecer, ele tá fazendo isso, e daí no final ele tá fazendo isso. Inclusive que ela sai da cama e volta, e a cama dela sumiu e tal, tem todo um jogo ali. Daí tem outra cena que o João fala pra Sofia que a casa que ela morou quando era criança vai ser demolida, e eles decidem ir lá visitar a casa, eles vão, daí tem uma cena que tá no pôster, inclusive, que é a piscina vazia, eles olhando ali. Sim. E daí tem outro comentário que eu acho importante sobre... qual é o nome? Gentrification, né? Quando tu... Gentrificação. Gentrificação de vizinhanças, que quando ela pergunta o que tinha nessa casa, ele fala, tinha um escritório de advocacia já há um tempo, eles saíram e agora vai ter um prédio. Então é isso que acontece. As casas não são mais de pessoas, são coisas para empresas e companhias. Sim. Pessoas moram em apartamentos em caixas, uma em cima da outra. Sim.
Por favor, me contrariem se for o caso. Porque... Só um adendo nessa cena do João e a Bia. Fala. Nessa casa onde a Sofia e João, nessa casa onde a Sofia morava antes. A única recordação que ela ainda tem desse tempo onde ela morava nessa casa são as estrelinhas e a lua que ela tinha colado no teto do quarto, né? Uhum. Que ela tinha colado, só pintaram por cima. Só pintaram por cima. É a única pequena lembrança, assim, que ela tem. E que também acho que passa um pouco essa ideia, né, de algo, dessa coisa, né, de memórias que se perderam e tal. Um pouco, de certa forma, como foi a cena ali do cinema, né, um pouquinho antes. Daí nisso a gente tem uma cena do Francisco tentando ligar pro Clodoaldo que não atende, cai na caixa de mensagens. Clodoaldo segurança, pode deixar sua mensagem. E daí em seguida tem uma cena da empregada da Bia queimando sem querer o dispositivo ali de fazer barulho, e a Bia perde totalmente o controle, ataca ela, grita com ela, é uma coisa horrorosa mesmo, super humilhante. E daí logo em seguida dessa cena de tensão tem a cena da massagem da Bia, que também já foi falado pelo Alexandre, que tem a música Charles Anjos 45 do Caetano Veloso. Eu acho ali essa cena da Bia xingando, né, a empregada, ela nos dá uma ideia de um certo egocentrismo, né? Como eu acho que já falaram, não sei se foi o Rafael, se foi tu, Rafael, ou se foi o Leonardo, que falaram que é uma pessoa que, aquela coisa, ela meio que não se importa com que os outros, sei lá, não se importa com os outros desde que o seu alívio esteja ali, né? E ela tinha meio que conseguido um alívio através daquele dispositivo, e aquele dispositivo é queimado, né? Então eu acho que me passou uma ideia bem de egocentrismo mesmo. Totalmente. Também uma característica de classe média, alta, média, que é tipo, se fechar, ou é o caso do João, que é o cara que até toma consciência dos outros, mas não faz nada. Sim. E daí nós temos a cena que a Bia sai de bicicleta de casa e ela vai numa vendinha, Banca da Larissa, eu acho, que eu achei muito simpática e tal, tem uma banca de jornais e tal. E ela pede uma bomba de fogo de artifício ali. E daí a gente corta quase que imediatamente pra uma festa que tá acontecendo na casa do seu Anco, uma festa de família. Tá cheia de gente ali, eles cantam feliz aniversário pra uma guria que é parente de algum lugar, a gente não sabe quem é, não importa também. Não, aliás, daí tem depois tem uma cena dessa guria conversando com outra guria, que é uma coisa meio que ela... Elas como se elas estivessem dublando. Exato, é uma dublagem... Eu achei muito legal, parece uma dublagem muito profissional, assim. Sim. Eu tive, assim, muita leitura de que aquilo ali é colonização total. Elas falam dubladas porque elas são pessoas americanizadas que estão vivendo numa cultura, assim, que não tem nada a ver com a nossa. Tu achou que foi uma liberdade... coisas que não tem nada... Uma liberdade poética, assim, tu achou que foi, meio... Uma licença poética? Não, achei que ele quis exatamente fazer esse comentário. Entendi. Algum comentário tem ali, com certeza. Mas é que, mas, assim, essa foi a minha leitura. É uma dublagem muito, muito estereotipada, assim, muito... Exatamente. E na cena, ela dá a entender que elas estão fazendo uma cena, né? Estão passando uma cena, né? Mas, realmente, essa leitura eu não tinha tido. E faz todo sentido, né? Daí a gente tem uma cena de diálogo ali, o Dinho, que agora parece só um cara de família normal, ele aparece cantando, aparece meio que abraçadinho ali com o Francisco a certa altura, que é super esquisito, mas ok. Daí ele tá conversando com o João, e como é que vai a Sofia? Daí o João, ela tem uma história em outro lugar, blá blá blá, a gente meio que citou essa cena. Eles não estão mais juntos, né? O João fala bem evidentemente, eles não estão mais juntos. Exatamente. Isso. Daí o João pergunta pro Dinho como é que vai a faculdade, ele, tá chato e tal, blá blá blá, e conversa super corriqueira. Nisso, ali durante a festa, o Francisco aparece, ele tá na rua ali, já saindo, e chama o Clodoaldo pra falar com ele, diz, daqui em meia hora eu quero falar contigo lá em casa. Clodoaldo, não, beleza, eu quero falar contigo também, meu irmão recém chegou do Paraná aí, blá blá blá. Assim, daí o Clodoaldo apresenta o irmão dele, né? O irmão dele que também é segurança. Isso. Mas... Ele apresenta na verdade, ele apresenta pro Anco. O Anco traz umas bebidas. Antes dessa cena, o Clodoaldo e o irmão dele falam com o Anco, né? Que dá umas bebidas pra eles durante a festa. Mas pro Fernando ele só dá um Guaraná porque... né?
Sim, você dá uma guaraná. Mas os seguranças não estão na festa, né? Eles estão ali na rua, em frente à casa onde está tendo a festa. O Anko convida e o Clodoaldo, não, pode deixar, seu Anko, tá bom aqui, a gente tá bem, só a bebida tá mais que bom. Sim. Mas eu também só queria lembrar que antes dessa cena da festa, não sei exatamente quanto antes, tem uma cena em que a gente tá ali na barraquinha ali dos seguranças, né, na rua, e o Clodoaldo chega de moto com o irmão dele. É a primeira vez que a gente viu o irmão dele, e daí o Clodoaldo e o irmão dele falam com o Fernando e com o outro segurança, que eu não me lembro o nome, e além disso chega a diarista do Francisco. Qual é o nome? A que tá tendo um caso com o Clodoaldo. Luciene. A Luciene. Ela também chega ali na barraquinha dos seguranças e tu vê que é aquele grupo reunido, né? Dá a entender que eles estão com alguma ideia ali, né? Dá a entender que eles estão se reunindo com um objetivo específico, tu só não sabe o que é ainda. Exatamente. Bem lembrado até, eu não tinha destacado essas cenas e elas são interessantes. Daí o Clodoaldo e o irmão dele vão pro apartamento do Francisco, tem uma cena deles no elevador, e daí eu tive que tirar o chapéu pro pessoal da arte, que matou a pau só com aquele aviso no meio do elevador, que eu no meu prédio antigo, toda semana tinha um aviso daqueles no elevador. Sempre alguma comunicação pros condôminos. Sim. Perfeito. Daí eles chegam lá, começam a falar com o Francisco, e o Clodoaldo fala que meio que corta direto ao assunto, assim, vamos matar isso no VaptVupt, e fala que o capataz dele foi assassinado, ele suspeita que tenha sido por vingança. O capataz dele lá do engenho, né? Lá do engenho. É lá da região, lá. Região de Bonito, ele fala. E daí ele fala, esse cara trabalhou comigo muitos anos e tal, e agora foi assassinado, eu acho que é vingança. E fala que quer contratar o Clodoaldo como guarda-costas, e ele tá com medo. E o jeito que a conversa vai virando nesse momento, conforme o Clodoaldo e o irmão dele vão se olhando e começam a comentar coisas, é sensacional, assim. Daí eles perguntam, como é que é? 27 de abril de 84. Não, mas antes, desculpa te interromper, mas é que antes o Clodoaldo ele também insiste pra saber do Francisco, qual seria o motivo de terem matado o capataz dele, né? Mas por que tu acha que mataram o teu capataz? E o Francisco meio que diz, mas isso não interessa. Tem algo a ver contigo? Ele pergunta, tem algo a ver contigo? O Clodoaldo vai alfinetando o Francisco, né? Ele vai dando uma atiçada no Francisco. Isso quer dizer, essas coisas, assim, a conversa a gente vê que vai virando. O poder da conversa vai virando do Francisco pro Clodoaldo, assim, ao longo da conversa. Sim. Bem devagarinho, de uma maneira que eu acho também espetacular. Os atores todos vendem a cena muito bem. Sim, e o irmão do Clodoaldo, antes até deles mencionarem a data, o irmão do Clodoaldo se vira pro Clodoaldo e fala, pra tu ver como são as coisas, né? E daí o Francisco faz uma cara de, como assim, o que ele tá querendo dizer com isso? Daí acho que naquele momento muda, né? Essa cena, E daí eles revelam, aí é o twist do filme, eles falam que o Francisco matou o pai deles por causa de uma cerca. Eles eram crianças ainda. Lá nos e daí nesse momento o Francisco... daí eles começam a se encarar, eles se levantam e corta a cena. A não ser que alguém tenha algo a falar agora, eu já vou pra próxima cena. Não, é que nessa cena também, quando eles falam a data, né? Quando o Clodoaldo e o irmão dele falam a data, o Francisco inicialmente diz, não sei o que é essa data. E daí o Clodoaldo e o irmão dele falam mais alguma coisa, acho que o Francisco meio que se entrega, eles dizem né? a idade que ele tinha. O Clodoaldo disse, nessa data eu tinha só 6 anos e eu me lembro. Daí o Francisco diz, vocês que são os filhos do Antônio. Ele fala uma coisa assim, né? Vocês são os meninos do Antônio. Que é um momento muito Street Fighter o filme, quando a Chun-Li fala pro Mr. Bison que ele destruiu a vila dela, e o Mr. Bison fala, eu não lembro disso, pra mim era uma terça-feira. Sim. E Rafael Coelho conseguiu relacionar Som ao Redor com Street Fighter o filme. Parabéns. Parabéns. Basicamente o mesmo filme. Não, todo respeito ao Som ao Redor, o Street Fighter filme nem arranca em comparação. Daí a gente corta pra sacada da Bia e a família dela, que estão juntos acendendo a bomba que ela comprou de fogo de artifício. E daí a cena é filmada do jeito que eu achei super legal, assim, ela vai dando os freeze frames e anda, e daí freeze frames e anda. E daí a bomba começa a explodir e parece som de tiros, curiosamente. E o cachorro faz... E eu fiquei... Puta merda, esse cachorro tá sendo... O que tá acontecendo? Como se a bomba tivesse atingido o cachorro? Não me dei conta. Mas disso. É pra isso, cara. É que as bombas, os rojões, eles emitem um som que os cachorros, eles sofrem, né? Eles,
Verdade. Tanto que nas datas comemorativas as pessoas pedem pra não soltar rojões assim que tem os sons muito altos por causa dos animais. E eles colocam ali na propriedade deles, mas na beira o mais próximo possível do cachorro, justamente com esse intuito. E daí o filme usa um dos meus recursos favoritos da história do cinema, que é terminar o filme num freeze frame e aparece na tela fim. Sim. Que eu sempre adoro quando fazem isso. É sensacional. Sério? Sim, não, e é legal, eu também achei legal. Mas também lembrando que, voltando um pouco pra cena do Clodoaldo e do Francisco, que acho que é uma das cenas prediletas do filme, também ali, né? Sim. Ele não tem nenhuma violência explícita, nenhuma violência gráfica, assim, mas tem o Francisco que se levanta da cadeira e logo depois o Clodoaldo se levanta e daí corta, né? Sim, a gente fica pensando o que aconteceu ali, né? Mas daí tem uma outra leitura minha é que o Clodoaldo e o irmão dele acabam matando o Fernando, ou pelo menos eu espero que sim. Francisco. E que a bomba da Bia... Francisco, isso, desculpa. E que a bomba da Bia não só tá atrapalhando o cachorro, mas ajudando a cobertar o som dos tiros. Exatamente, exatamente. Pode ser que os sons que a gente ouve não necessariamente são os sons do rojão, mas sejam os sons do tiro e a gente tá sendo enganado por isso. E até interessante que nesse livro que eu citei antes, o Três Roteiros, que tem os 3 roteiros dos filmes do Kleber Mendonça Filho, a cena final, essa cena do assassinato, ela no roteiro é mais explícita, né? Eles pegam facas e começam a esfaquear o Francisco. E daí, só que no filme isso não apareceu, né? Mas eu acho que... eu achei muito mais elegante o jeito que a resolução do filme é melhor e eu acho que vai ao encontro da proposta dessa questão do som presente como um elemento daquela realidade, da vida daquele lugar, da vida daquela vizinhança, né? O som ali acaba, pra mim, a primeira leitura que eu tive, depois revendo eu até não fiquei assim, super seguro que se sustenta, mas eu vou falar porque eu acho divertido. Porque o som meio que é o equalizador ali, não importa de qual classe social tu é, qual mundo daqueles mundinhos ali que a gente vê, tu vive, tu compartilha o mesmo espaço, tu compartilha o mesmo som com essas pessoas. Tudo que tu faz afeta alguém. Sim. Faz sentido. E foi assim, foi mais ou menos essa leitura que eu tive do título do filme mesmo. Que ele tá falando sobre a sociedade brasileira, né? Sim. Você não tem como escapar disso. Eu acho que ele tenta sintetizar a sociedade brasileira naquele microcosmo que é aquela vizinhança. E ele usa uma coisa de linguagem que aí eu acho que tanto a proposta de ter uma estética meio anos 70, como aquele negócio que eu comentei que estranho, que durante o filme parece que o tempo não passa, mas os personagens têm uma certa evolução, a relação deles mudam, mas eu acho que isso também é um comentário de que veja como a sociedade brasileira não muda ao longo do tempo. Sim. Como se o tempo tivesse congelado. A gente sabe que o tempo anda, que as coisas acontecem, mas as relações, as coisas, tudo continua. Eu acho que a cena final do filme, eu ia até levantar essa questão pra vocês. O que vocês acham? Se não é uma coisa desesperançosa, ou, na verdade, não necessariamente desesperançosa, mas realista, né, crítica. Que é a personagem da Maeve Jenkins estourando aquelas bombas, tentando realmente fazer o que ela fez ao longo do filme inteiro, né? Que é tipo... fazer com que o cachorro pare de latir, né? E não é uma leitura meio que as coisas não mudam, as coisas não vão mudar, a sociedade é assim e vai continuar assim, né? Esse é um lado, mas por outro a gente também vê uma classe inferior se rebelando da classe superior e tendo sua vingança. Exato. Que é uma coisa que essa é a parte que eu acho esperançosa do filme. Exato. A sociedade vai continuar. Ou talvez assim. Seja talvez uma leitura possível seja que mesmo que algumas pequenas coisas mudem, a sociedade vai continuar igual. Sim, pode ser. Ou a sociedade vai continuar a não ser que se faça alguma coisa, né? No caso, mas mais do que uma pessoa só, né? Mas tem que ser em conjunto. Exato. E Leonardo, quais outras pérolas o roteiro tem pra gente? Na verdade não, eu só destaquei essa, não me lembro tão bem, assim, essa foi a que mais me chamou a atenção, mas assim, não sei se vale fazer isso aqui, mas como tem o prefácio do Kleber Mendonça Filho, eu não sei se eu posso falar diretamente coisas que ele escreveu no prefácio para complementar a nossa análise. Se tu tirar trechos, acho que não tem problema, só não leu o prefácio inteiro. Não, o prefácio inteiro não, mas... Se tu pescar coisas pontuais, acho que vale. Então eu vou falar literalmente o que ele escreveu aqui no prefácio, página 14 do livro. Por mais que meu otimismo fosse grande naquele momento, tipo, no momento de fazer o filme,
Eu via um desconforto, um mal olhado, uma tensão difusa. Não seria possível consertar país tão falho há tantos séculos em tão pouco tempo. O som ao redor termina sendo não apenas um comentário sobre o Brasil, mas também sobre a cidade do Recife e o estado de Pernambuco naqueles anos. Só para daí também contextualizar, porque antes, o Kleber Mendonça Filho comenta que em 2008, quando ele estava escrevendo o roteiro, o Brasil meio que estava num outro momento, né? Ele até diz aqui que o Brasil voava em velocidade de cruzeiro como país e como sociedade, algo que ele ainda não tinha testemunhado, né? Sim. Os anos Lula estão no filme como uma sociedade estável e imperfeita, um Brasil querendo estar bem, mas ainda com medo da própria sombra. E daí ele complementa dizendo que mesmo assim naquele momento, que era um momento mais de otimismo, ele ainda sentia um mal olhado, assim, é que algo iria dar errado, né? Mesmo com essa evolução, algo poderia dar errado no Brasil, que é o que acabou acontecendo. Mas eu acho que é interessante, porque o filme, eu acho que acaba sendo mais relevante para hoje em dia, inclusive, do que... É verdade. Sim, ele... Pelo menos eu vendo hoje pela primeira vez, talvez eu tenha tido uma leitura um pouquinho diferente da proposta dele, mas para mim é super válido ainda. Sim, sim. E não, ele também continua dizendo, só para complementar, ó, o som ao redor trata, portanto, de coisas que não são ditas na cara, mas disfarçadas e evitadas. As tensões são reais, mas elas haviam surgido lateralmente. A palavra racismo não está no filme, embora situações de tensão social e preconceito racial estejam. Não há violência explícita no filme, embora ele seja, a meu ver, um relato extremamente violento, né? Então, e mais daí na mesma página, na página 14, ele ainda diz, né? Em conversas com amigos, eu indagava como seria um filme sobre um engenho de cana pernambucano clássico, mas transplantado para uma rua moderna urbana no Recife, sem jamais falar isso para os espectadores. Então, acho que é muito ou bastante do que a gente comentou antes, assim, também, né? Exato. Essa ideia de microcosmos, assim, né? Essa ideia de transplantar uma ideia, só que para um cenário levemente diferente, né? E acho que essa coisa também que a sociedade pode ter mudado de roupa, pode ter mudado de cara, mas não mudou de conteúdo também. Atitude, exatamente. Forte. Eu saí assombrado. Esse é o filme que foi recomendado pra mim há muito tempo atrás, eu deveria ter visto há muito tempo atrás, mas por coisas da vida a gente acaba sempre se distraindo com outras coisas, eu deixava pra depois, e acabei nunca vendo. E agora vi o filme pela primeira vez e tô louco pra ver o Aquarius agora pra completar a trilogia. E também vi muita coisa de como esse filme é uma pedra lógica na sequência que leva a Bacurau, assim. Eu justamente quero ver o Aquarius porque eu tô curioso pra ver como ele se encaixa nessa coisa toda. Sim. Que Bacurau eu acho que faz um comentário até mais potente, até mais apontado, por assim dizer, pra coisas mais específicas. E é mais efetivo nesse sentido pra mim. Até no prefácio aqui o Kleber Mendonça também diz que ele depois ele percebeu, ou disseram pra ele, que os 3 filmes que ele fez, eles têm uma subida de tom, né? Uma subida de tom gradual. Do Bacurau, pro Aquarius e pro... Aliás, desculpa, do Som ao Redor, do Aquarius e pro Bacurau. Claro. Cada um tem um tom um pouco mais alto, assim. Mas acho que é isso. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Som ao Redor, eu não curti muito, assim. Eu acho que foi em 2014, 2015. Mas eu acho que ainda eu tinha uma visão um pouco limitada, assim, ingênua, acho que eu diria, de questões mais abrangentes, assim. Sim. E revendo o filme agora, assim, eu gostei muito, assim. Acho que é bem... E também conversando com vocês, acho que eu percebi coisas que eu não tinha percebido também assistindo, assim. Ou reassistindo, no caso. Sempre. Sempre. Acho que... Essa é uma das coisas mais legais de fazer esse podcast, é conversar com vocês e sair... eu não tinha pensado nisso. Exato. Putz, que take fantástico que o Alexandre trouxe, que eu não fui capaz de pensar antes. Exatamente. Eu acho esse filme muito bom, cara. Eu acho excelente, realmente. E a forma que ele é filmado, sabe? O ritmo peculiar dele, o estilo... Ele traz uma coisa diferente na proposta de direção também, né? Eu acho que essa questão de trazer aquela vizinhança quase como se fosse um personagem, assim. É como se o Brasil ou o Recife fosse um personagem, assim. Mais do que... Ele está presente ali mais do que a gente
mais do que estar falando sobre ele. Ele tem voz, que é o som, ele passa as mensagens que estão na rua, e eu acho que, eu achei muito interessante, e realmente, né, vendo ele depois de um tempo, eu acho que ele cresceu. É um filme que cresceu, assim. Tem filmes que não se sustentam com o tempo, e esse filme eu acho que é um filme que cresceu com o passar do tempo. E, claro, também tem a questão da nossa, como o Leonardo falou, da nossa mudança, né? A gente vai mudando, a gente vai percebendo o mundo de outras formas. Nem todo mundo muda, né? Também. A gente também tem que dizer, infelizmente, né? Infelizmente. Exatamente. Mas também tem a questão do nosso contexto atual, que o Rafael falou, né? Que o filme talvez hoje seja mais forte ainda do que era naquele contexto que ele foi lançado, né? Eu acho que ao mesmo tempo, se o Som ao Redor é meio que um prenúncio, assim, do que poderia vir a acontecer com o Brasil nos anos seguintes, é um prenúncio que tu vê, realmente foi o que aconteceu, né? Foi a leitura bem exata do que quase aconteceu. Que acertou na veia. Eu diria que acertou na veia total, assim. E enfim, também gostaria de destacar que é um filme que, né, ele não tem muita ação no sentido do clássico, sei lá, muita ação no sentido, sei lá, de sei lá, correria, digamos assim. Não. Mas é um filme que tem mais de 2 horas, né? É um filme que tem um ritmo mais cadenciado, mais próprio, mas é um filme que eu assisti agora no domingo e ele passou muito rápido, sabe? Eu acho que talvez em mãos menos experientes ou menos habilidosas, talvez fosse um filme que fosse mais maçante, né? E não é um filme maçante. Que ele usa uma linguagem de... É como se chama no cinema americano de slice of life, que mostra pedaços de vida. Tipo, não é necessariamente sobre um grande conflito ou uma grande descoberta. A maioria dos personagens desse filme não chega a ter um arco. Mostra pedaços da vida dessas pessoas. Sim. Do qual a gente tira toda uma leitura de sociedade. E eu acho que ele faz isso realmente, magistralmente. Todas as cenas são enxutas, rapidinhas, interessantes por si só. Tem as dinâmicas dos diálogos, né? As dinâmicas, como tu falou várias vezes, né, Rafael? Os diálogos funcionam muito bem, a química entre as personagens funciona. Isso mantém também o espectador atento, assim, demais. E faz com que o filme realmente ele não pareça ter a duração que tem, até, né? É curioso isso que o Leonardo falou, porque ele é um filme que tem um ritmo cadenciado, né? Que é uma coisa mais, assim, baseada no realismo cru, mas ele consegue passar rápido, mesmo com esse ritmo sendo cadenciado. Pra mim voou quando eu vi. Eu só me dei conta da duração dos capítulos ser diferente porque eu conferi isso depois pra ter o que falar, né? Sim. Porque a gente tá analisando o filme, não só assistindo, mas quando eu assisti a primeira vez, o filme voou pra mim. Foi muito louco. E, enfim, vocês recomendariam esse filme? Com certeza. Recomendo que assistam esse filme. Eu quero ver o Som ao Redor. Eu quero ver o Som ao Redor. Certamente. Bom, eu no episódio passado falei que no futuro próximo ia ter um filme que eu não ia recomendar, mas eu posso dizer pra vocês que o Som ao Redor não é esse filme ainda, eu recomendo fortemente. Achei o filme sensacional, agora virei fanboy de carteirinha do Kleber Mendonça, vou terminar a trilogia com certeza. E eu já deveria saber isso, tendo visto o Bacurau e tendo gostado tanto, que o estilo, a linguagem que ele usa e tudo mais, eu acho que tudo se encaixa perfeitamente. Ele tem também um olho muito bom para personagens e construir personagens com poucas características que são, como eu falei antes, personagens que eu conheço de alguma maneira. Isso é super evocativo nesse sentido. Eu recomendo também, eu acho que é o primeiro curta do Kleber Mendonça Filho, que é o Vinil Verde. Recomendo também. Tu tem como a gente achar esse curta ou qual é a situação? Talvez esteja no YouTube, não sei. Cara, o Kleber, ele tem um canal no Vimeo que ele posta alguns trabalhos dele, tá? Foi lá que eu vi o Recife Frio. Talvez esteja lá. Eu vou dar uma procurada. Recomendamos para as pessoas também que procurem e se informem mais. Kleber Mendonça Filho é realmente um grande cineasta. E por falar em recomendações, Alexandre, qual recomendação você traz pra gente hoje? Eu tenho algumas curiosidades antes, posso? Putz, me esqueci, claro. Tá. Musiquinha de abertura, Leonardo. Curiosidades. Eu ia só complementar a musiquinha, Perfeito. Tá. O filme foi escolhido, é uma curiosidade que eu já falei no começo, mas ele foi escolhido como um dos 10 melhores filmes de 2012 pelo jornal The New York Times. Tá?
O elenco da produção é majoritariamente pernambucano e mescla atores profissionais e não profissionais. Ele foi também eleito o 15º melhor filme nacional de todos os tempos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, né, a Abracine. A montagem do filme levou quase 2 anos para ser concluída. Nossa. Quase 2 anos. Né? E eu achei que eu demorava. Já pode trabalhar com o Kleber Mendonça Filho, então. Não. E... Eu não tô com esse cacife todo. Tem uma cena do filme que a gente não chegou a comentar, mas tem um ator que ele é argentino, que ele faz um personagem que aparece perdido na rua, né? E daí os guardas ajudam ele, um dos guardas ajuda ele. Tem um hermano perdido aqui. Ele fala isso. Esse ator, ele fez o Recife Frio, que é esse curta-metragem que eu falei. Ele é o narrador dessa história, né, do Recife Frio, que é um falso documentário, né, que tem um narrador. Já vou falar aqui. Ele é argentino mesmo? Ele é argentino, o nome dele é Andrés Schaffer, e ele também é tradutor, na verdade. Ele é muito específico. Ele trabalha há mais de 6 anos exclusivamente para tradução de projetos, roteiros e filmes para cinema. Né? Que legal. Do português para o espanhol, né? Então eu já vou... Essas foram as curiosidades. Como essa curiosidade é sobre Recife Frio, eu já queria encaixar aqui a minha recomendação, uma das minhas recomendações, que é esse filme Recife Frio, já falei várias vezes, que é um filme que é um... Qual é o filme? Falso... Recife Frio, cara. Recife Frio. Tá. Que é um falso... Não, mas Recife é quente. Pois é, cara. Tu vê. Ele é um falso documentário. O que será que isso pode significar? Um falso documentário que fala sobre um cenário hipotético em que um fenômeno transformou a cidade de Recife numa cidade fria. Né? E ele explora todas as consequências que isso gera, né? De uma cidade que era tropical, que agora não faz mais calor, que só faz o frio, e o que isso gera na sociedade, né? E ele é um formato mais de documentário, assim, com um narrador, parece aqueles documentários de história natural, assim, documentários do History Channel, do National Geographic, mas é um mockumentary, né? Um falso documentário. E o narrador... Eu gosto muito dessa linguagem. O narrador é esse cara, né? O Andrés Schaffer. E outro filme que eu indico também, aí é um filme que eu lembrei pelo Irandir Santos, né? É o Tatuagem, que é um filme que se passa, acho que é em 78, né, durante a ditadura, que ele fala sobre uma trupe de artistas chamada Chão de Estrelas, que se apresenta fazendo performances num teatro, né? E essas performances são meio que performances de resistência política, assim. E o líder dessa trupe é o personagem do Irandir Santos. Eu achei bem interessante esse filme. Fica como uma recomendação aqui também. Massa, eu vou procurar. É Tatuagem. Que eu acho que eu não lembro dele no Tropa de Elite 2, mas vendo nesse filme eu me rendi ao Irandir também. Ele é sensacional. Ele faz no Tropa 2, ele faz um personagem que foi inspirado pelo Marcelo Freixo, né? É que faz muito tempo que eu vi o Tropa de Elite 2, eu realmente não lembro. Sim. Não é... Leonardo. Opa? Oi. Não, o Tropa 2 é aquele que fala mais da questão das milícias, né? Eu acho bem interessante. Eu até prefiro o Tropa 2 do que o 1. Acho bem massa. Bom, já que a gente tá nesse assunto, eu deletei completamente o Tropa de Elite na minha cabeça, porque... Vendo hoje, eu acho um filme muito fascista, cara. O primeiro, assim, eu revi umas partes e eu fiquei muito chocado. Tipo, eu fiquei muito chocado com o quão violento esse filme pode ser, assim, o quão, tipo, fascista esse filme pode ser. Eu realmente, tipo, assim, vendo em retrospecto agora, me preocupa muito, assim, eu acho que é muito sintomático. O quanto ressoou com as pessoas, né? Que esse filme tenha sido um sucesso de bilheteria no Brasil é muito sintomático. E é muito preocupante. Pra mim, assim, não é nem até a violência, porque a violência é... Enfim, em filmes, eu sou fã de filmes de terror, pra mim faz parte. Sim. O problema é como é direcionada a violência nesse filme. Sim, tem violências e violências, né? E é uma coisa assim que, eu tenho certeza, se eu rever o Tropa de Elite 1, principalmente, o 2 eu não lembro, hoje em dia, realmente, também não sei... Eu não quero rever, na verdade, deixa pra lá. Eu vi recentemente o Marcelo Freixo, que é um deputado pelo... PSB, ele era do PSOL, ele fez
foi bastante tempo do PSOL, né, falando sobre isso, cara. Porque o Marcelo Freixo, ele contribuiu para a produção do Tropa de Elite 2, que é o Tropa de Elite que fala sobre as milícias, né? Inclusive o personagem do Irandir é baseado nele, né? Que ele tem o Marcelo Freixo, ele tem um histórico de ele era professor, e daí ele, quando tinha rebeliões em presídios, ele ia tentar apaziguar sempre. Ele era chamado, né, para isso. E ele foi um cara que criou a CPI das milícias no Rio de Janeiro, tá? Presidiu a CPI das milícias no Rio de Janeiro, né? E como o Tropa 2 fala sobre isso, né? Fala sobre as milícias do Rio de Janeiro, o Padilha, ele procurou o Marcelo para participar, né? E o Marcelo, quando chegou para negociar com o Padilha, para falar sobre isso, ele falou pro Padilha o seguinte: olha, tem no PSOL tem uma parte do partido, uma parte do nosso partido que considera o Tropa 1 um filme fascista, né? Não sei se ele falou nessas palavras, mas tem essa leitura do Tropa 1. E o que o Padilha falou pro Freixo é que ele, na verdade, estava tentando criticar essa postura violenta da polícia, né? Do BOP, no caso, né? Ele estava tentando expor como uma crítica, né? E, bom, o Freixo falou, o Freixo sabia que ele estaria comprando uma briga com parte do partido, né? Com parte dos apoiadores dele aceitando participar do Tropa 2, ou ajudar, né? Mas ele resolveu ajudar, né? Ele teve essa luta contra as milícias. Parece que, se eu não me engano, o irmão dele, ele morreu assassinado, né, pela milícia, né? E então o Freixo resolveu ajudar na criação do Tropa 2. E, inclusive, eu acho que um dos motivos que eu acho que o Tropa 2 é melhor é porque eu acho que ele é mais bem embasado. Eu acho que ele vai numa questão mais profunda. Não, legal de você ter falado isso. Eu acho que isso muda um pouco a minha visão, assim. Ou, na verdade, muda um pouco a visão que eu vou ter quando eu reassisti os Tropa de Elite. Mas eu não quero defender o Tropa 1 aqui, tá? Porque eu acho que ele deixa essa interpretação que vocês tiverem aberto, sim. E eu acho que é aquela coisa, tu tem que cuidar com o jeito que tu tá criticando, né? Com o jeito que tu tá mostrando. Sim, exatamente. Porque é a polissemia, a polissemia da arte, né? A arte deixa vários significados e alguns significados são problemáticos, né? Sim. Eu acho que o Tropa 1 deixa isso em aberto. E nem sempre algo que é retratado que é problemático e necessariamente não deve ser retratado, nem deve ser falado a respeito. Tem maneiras de fazer isso, né? O problema é que acho que o Tropa de Elite acaba glorificando muito isso. Sim, eu discordo disso. Eu acho que isso foi acho que é um problema, sabe? Porque eu acho que o Tropa de Elite foi muito violento, mostra muita violência policial. Só que eu acho que o que saiu, assim, do Tropa de Elite 1 foi tipo Capitão Nascimento é o herói do Brasil, sabe? Sim. Tipo, saiu muito essa impressão. Que ele mata bandido, ele vai no morro, não sei o que. Das frases prontas, sabe? Bandido bom é bandido morto, sei lá, serviço dado, missão dada, missão cumprida. E meio que saiu, parece que a reverberação do filme não foi tipo como uma crítica ao que estava acontecendo, mas foi tipo, polícia legal, polícia que mata bandido é herói. Só que eu não, assim, tá, isso foi em 2007, mas assim, eu não me lembro de ter visto uma manifestação dos realizadores dizendo, não, pessoal, vocês entenderam esse filme da maneira errada. Sabe? Não, tipo, os realizadores deixaram ir nessa onda, assim, sabe? De tipo, o Capitão Nascimento é o Super-Homem do Brasil. Inclusive, pouca gente falava sobre outra leitura do filme, e na época eu me lembro que as poucas pessoas que criticavam, o pessoal tudo escanteava, assim, não entrava muito na conversa. E o Padilha pode até falar que, cara, a sociedade compreendeu Tropa de Elite de uma maneira equivocada, ou de uma maneira que foi antagônica a que eu quis passar, mas a leitura está lá, né? Ele está em aberto, né? Ele deixou a leitura lá, então... E talvez se tem uma leitura tão contrastante, né? Se tu pode ter leituras tão contrastantes no mesmo filme, talvez seja um problema, né? Nesse caso. Porque... Sim. E agora você está ouvindo um episódio especial sobre Tropa de Elite. Pois é. Não perca no próximo episódio Robocop de Padilha. Esse filme. Leonardo, qual filme tu recomendaria?
em relação a... Como assim, qual filme eu recomendo? Para pessoas que gostaram do Som ao Redor e querem ver algo... eu não pensou nisso, então eu vou tomar o spotlight. Eu vou recomendar o Aquarius. Bem básico. É o que me vem à cabeça. Beleza, eu já quero ver o Aquarius, eu vou aceitar a tua recomendação. Então eu vou recomendar pra ti, Rafael, assistir Aquarius. Eu vou recomendar um filme que não tem... Quer dizer, tem a ver, mas também não tem a ver. Tem a ver em parte. Acho que dialoga em alguns momentos. Que é o Simpatia pelo Sr. Vingança, do Chan-wook Park. O primeiro filme da trilogia da Vingança, que começa com Simpatia pelo Sr. Vingança. Depois tem o Old Boy, coreano, não o remake. Eu não vi o remake, não posso falar a respeito. E o Simpatia pela Lei de Vingança, que também é muito bom. Mas esse O Sr. Vingança é sobre um cara que a irmã dele é doente. Ele acaba vendendo um rim e passando por um monte de coisa. E o filme vai de mal a pior, de mal a pior. Inclusive ele ajudando pessoas a raptar a filha do empresário. Mas tem muito essa coisa de... Ele mora num complexo de apartamentos, que os vizinhos todos ouvem coisas que se passam nos outros apartamentos. Tem uma cena que é extremamente perturbadora, que a irmã dele tá passando mal e enfim, chorando e emitindo sons assim de choro. E corta pra um plano no outro lado da parede, um monte de adolescentes se masturbando, ouvindo, pensando que ela tá fazendo sexo, assim. É um filme pesadíssimo. Perturbador mesmo. Perturbador ao extremo, mas que acho que tem um certo diálogo. E também faz um recorte da sociedade coreana, no caso. E é interessantíssimo, assim, é um filme bem divertido. Quer dizer, não é divertido, mas é bom. E nesse tom super alegre, chegamos ao final de mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme. Você pode seguir a gente nas mídias sociais, no Twitter, em @euqueroverpodcast. Desculpa, só um adendo. O Alexandre deu alguma dica de filme? Claro. Desculpa. Eu dei. Qual foi? Desculpa, eu tô muito... Eu vou falar de novo o nome do filme. Recife Frio. É verdade. De 5 vezes. E tatuagem. É verdade, foi mal. E chegamos ao fim de mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme. Você pode nos seguir nas mídias sociais, no Twitter, @queroverpodcast, no Instagram, @euqueroverofilme. Você pode nos mandar dúvidas, sugestões, críticas, perguntas. E olha só, pode nos mandar qualquer pergunta. Por exemplo, eu tenho a receita da melhor torrada do mundo, mas não vou falar agora. Se quiser saber coisas assim a respeito das nossas opiniões, pode mandar pra gente, a gente vai responder, não tem problema. A melhor torrada do mundo. A melhor torrada já feita. Eu cheguei na torrada perfeita. Olha, eu faço torradas boas também, só digo isso. Não, a minha torrada não tem igual. Mas se você quiser perguntar sobre torradas, perguntar sobre qualquer coisa, nós vamos responder todas as perguntas que chegarem. Você pode nos mandar um e-mail em euqueroverofilme@gmail.com. Por favor, nos avaliem... Não é Gmail. Não é gmail.com. Pode ser também. Por favor, nos avaliem no seu app de podcast favorito. Eu acredito que a gente é um podcast 5 estrelas, mas não sou eu que tenho que dizer isso. Você pode me seguir no Twitter em @Rafael_Coelho. Leonardo. @LeoVittmann. Vittmann é W-I-2-T's M-A-2-N's. E Alexandre? No Twitter é @AL_Rossi. Eu queria também deixar uma mensagem aqui pro pessoal. Deixa aqui nos comentários do YouTube qual é o teu filme do Kleber Mendonça Filho favorito. Olha aí. Boa. Vamos buscar essa atividade. Deem likes. Pode contar os curtas. Assinem o canal. Apertem o sininho pra saber o que tá acontecendo, aquela coisa básica. E até daqui a 2 semanas. Alguém tem algo importante pra dizer? Importante não. Não mais. Alguém tem algo a dizer? A gente tem algo a dizer? Nós não temos nada a dizer! Leonardo, a gente tá esperando ansiosamente. Tchau. Eu vi uma história muito engraçada do Leonardo do Twitter, mas não sei se eu posso falar. Pode falar se quiser, mano. Posso? Não, tu tem que contar a história, né? Não vou contar essa história. O Rafael levantou a bola, agora vai ter que... O Rafael levantou a bola, agora vai ter que cortar. Nossa, é muita pressão. Não, a gente não precisa fazer isso. Não precisa. Deixa as pessoas ficarem curiosas depois. Bom, tá no Twitter do Leonardo, é só lá olhar. Não. A gente fala no próximo episódio. E aí a gente vai deixando de gancho, sabe? No próximo episódio a gente diz que a gente fala no próximo episódio. Exato, sim. Sempre deixar o gancho pra depois.